com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Agora sim, definitivo, concentração de Londrina e Guarani, 16h30 aqui na Bandeirantes. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Quem narra é o amigo Batista, CH opina, Tigrão já opinando, Breno Beretta ao meu lado aqui, a equipe técnica, Lucas Pessoa. Falou, Luquinha, tá tudo bem, né? Tirando aquele problema lá, tá tudo certo. Grande Luquinha. O Danilo Capucci na mesa de som. Abraço, viu, Danilo? Seja bem-vindo. O Pepe tá de férias, Pepe tá de férias. Bom, então é o seguinte, Breno Beretta, meu amigo, meu irmão aqui do meu lado, quanta honra. Breno, seja bem-vindo, um grande abraço. Boa tarde, Breno. Grande abraço, Edu, a honra é toda minha, viu? Um abraço pra você, pro ouvinte ligado aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes, e a gente tá na expectativa das duas escalações, né? Tanto do Guarani quanto do Londrina, jogo às 4h30 da tarde, e já algumas entrevistas que a gente fez ao longo da semana, né, Edu? Vamos ver aqui o Roger, né, entre outros, técnicos do Londrina. Belíssima matéria, viu? Parabéns, viu, Breno? E também o Edu, muito obrigado. Coelho. Eu separei o Farney, a gente entrevistou, mas isso, entrevistamos o Farney, também uma boa entrevista, mas eu separei do Sarará, Edu, que hoje ele deve ser mantido entre os titulares e existe aquela possibilidade, né, dele sair na janela, mas ele falou sobre isso também, a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Além do Marcelo Cordeiro, que ontem o Guarani jogou pela Copa Paulista, né, Edu? 0x0 eu fiquei vendo, viu, Breno? Eu fiquei vendo no site da federação. Dureza, né? Do jogo São ruim. Bento e Guarani. E a televisão do lado com o jogo do Real Madrid. Eu falo ao seu Breno Beretta, pelo amor de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Parece outro esporte, né? Você assistindo o Real Madrid. É um campo do São Bento que nos ajudou, entendeu? Não tava legal o gramado. O Marcelo Cordeiro reclamou, tanto do campo quanto da arbitragem. Reclamou dos dois. Eu peguei as escalações aqui, viu, Breno? Você me ajuda, o torcedor do Guarani vai saber quem jogou, que posição que é. Exatamente. Enfim, porque o Sub-20 do Guarani também jogou. Então, pro Marcelo e Cordeiro fazer a escalação, depois, por exemplo, o time principal viajou para Londrina na sexta-feira. Então, cada jogo da Copa Paulista é um time, né? Tem que montar de acordo com aquilo que dá, né? E ele tinha até falado na última entrevista coletiva, Edu, que é muito difícil, por exemplo, no último jogo que o Guarani perdeu em casa, né? Penúltimo, né? Ele falou, é difícil porque a gente só fez um treino com esse elenco que eu tenho à disposição e depois a gente jogou. Os outros times estão treinando a semana toda. Aí até o Farney, na entrevista que ele nos deu durante a semana, ele falou, a partir de agora o time do Guarani na Copa Paulista vai treinar a semana inteira, não vai treinar um dia só. O time que ficar à disposição vai treinar a semana toda, até para não deixar o Marcelo Cordeiro, que é bom profissional, ele fica a Deus dará, né, Edu? Mas ele, por exemplo, dá para ele programar, né, durante a semana. Quais os jogadores que eu vou poder contar no dia do jogo? Isso, é isso que ele precisa. Aí trabalha a semana inteira. Nos últimos ele tava ficando, tipo, 2 dias antes com o que sobra. Nossa, já teve Vitinho, já teve o japonês, saiu. E eu vi o japonês jogar. Ele tá brasileirado, velho. Ele pega a bola, ele já não adianta. Qualquer japonês pegava a bola, já saía. Não, ele pega, atrasa, faz o meio certinho. E ele é melhor do que os outros que estão ficando à disposição, né, Edu? Mas ele saiu, a turma reclamou. Mas quando ele chegou no banco de reserva, ele tomou um galão de água que falou pra você, velho. Japonês cansado, né? Sede, justificou a saída. Olha, já o Tigrão na fita, vamos aqui, olha, o Guarani vem de 3 vitórias, invicto a 5 jogos, sofreu 1 gol nos últimos 5 jogos, Marcelo Fernandes pegou o Guarani na última colocação com 0 pontos, vem de 3 derrotas, nas mãos de Marcelo Fernandes, o Guarani 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, o aproveitamento de 66%. Vamos convidar o Bruno Guzman
Pra solar na sua guitarra, ruído do bugre, quem sabe ele tá ouvindo, manda um WhatsApp pra gente aqui, 97102-1493, 97102-1493. Toca Bruno Guzman, já já o Tigrão na fita. Olha, 15-14. Amigo da casa aqui, já entrevistamos aqui, músico sensacional e que fez esta bela matéria-prima aí que a gente sempre coloca aqui na nossa concentração e também durante os jogos. Vamos ouvir o Tigrão, ok? É o 15-15, 15-15, Tigrão na fita, concentração, falando de Londrina e Guarani. Oi, Tigrão, boa tarde. Boa tarde, Edu, um abraço a você, um grande abraço aos amigos aí do Concentração. O Edu, uma primeira participação aqui já dentro, né, desse pré-jogo, para dizer que a gente está prevendo grandes dificuldades aí para o Guarani no jogo de daqui a pouco. A bola rola às 16h30 contra o Londrina, né? E não é no Estádio do Café, que é um estádio grandão, né? Antigo, romântico, estádio raiz, mas é num estádio menor, para 8 mil pessoas, pressão. É uma estratégia do Londrina, além do que também o Estádio do Café está passando por reformas. Então, eu tenho a dizer o seguinte para o amigo bugrino, para o ouvinte da Bandeirantes em geral, para você e para os amigos do Concentração da Bandeirantes. É assim, o Guarani não teve ainda um momento como esse no campeonato, na Série C do Campeonato Brasileiro. Ou seja, 3 vitórias consecutivas. É esse o cartel que o Guarani ostenta nesse recorte curto das 3 últimas rodadas. E por que não a gente imaginar num campeonato nivelado, lamentavelmente do ponto de vista técnico, por baixo, que o Guarani possa enfileirar a 4ª vitória consecutiva? Perdeu alguns jogadores, mas tem reposição. Natan Camargo tá fora, o Bilu também tá fora, Rafael Bilu, e daí? Eu acho que o Guarani reverteu uma situação negativa, pesada espiritualmente, treinos horrorosos, todo mundo olhando para baixo, todo mundo pensando em rebaixamento, e o Guarani passou agora a viver de uma maneira real, de uma maneira consistente, material, concreta, a possibilidade de se classificar entre os 8. Então há uma mudança muito forte do foco, né? De onde está sendo projetado o olhar. E hoje, eu disse isso há algumas semanas atrás, quando o Guarani acertou nas contratações, quando trouxe o Cicinho para resolver um problema crônico na lateral direita, quando trouxe o Diego Torres para resolver o problema da chegada da bola com qualidade à frente, quando trouxe o Brunão, lá do Rio de Janeiro, do Volta Redonda, onde em 2 partidas ele fez 3 gols, algo inimaginável até então, até a sua chegada, com os atacantes que o Guarani tinha à disposição do seu treinador. Então, naquela oportunidade, quando as contratações foram anunciadas e concretizadas, eu disse, não olho mais para a rabeira, olho para a classificação. E olha que o Guarani, ganhando o jogo de hoje, pode entrar e não sai até o final da rodada no G8. Algo impensável depois daquele momento horroroso, trágico, difícil, complicado, muito difícil, um momento assim de pessimismo, né? De baixa qualidade que o Guarani iniciou a competição. Então tá na reta, tá na briga, é muito equilibrado,
não dá para garantir nada. Hoje o jogo é extremamente difícil, é jogo de pressão, é contra o time do Roger, esse centroavante da Ponte e do Guarani, que vem evoluindo muito na carreira como treinador, mas é um jogo igual, absolutamente igual, onde eu não consigo aqui, eu não sou nenhum Diná Tigrão, né, para dizer que o Guarani vai ganhar ou vai perder, mas eu não consigo também deixar de colocar um equilíbrio muito grande, um jogo igual, tudo pode acontecer, não atribuo favoritismo para o Londrina não, o jogo é no pau da goiaba e daqui a pouquinho, lógico, já com tudo na mão, com escalações, com a bola começando a rolar, a gente vai pontuando aqui para o querido amigo ouvinte da Bandeirantes, hoje, claro, com uma incidência maior de audiência da grande torcida do Guarani. Edu, beijão pra você, já estamos aqui, tá? Estamos à disposição, daqui a pouquinho estamos de volta. Ah, fico contente, hein, Tigrão? Bela recuperação, hein? Tigrão pela ponta esquerda, Tigrão na área, já o CH. Olha, a Série C, ontem, Ituano 2, Retrô 0. Outra de Retrô também, agora, deixa eu ver. Aí, vai cair esse Retrô, Edu. Você viu só, rapaz? Tomou de 4 do Londrina em casa. 4-0. Já tinha perdido do Guarani, né? Terceira derrota que eu saiba, por enquanto, o Retrô. Gols de Léo Passos e Vinícius Popó. Marcando aos 48, Popó fez sucesso no Capivariano, né, Breno? Isso, foi o artilheiro, inclusive, da Série A2. E entrou na seleção, foi premiado tudo depois, ah. E agora o Ituano pega o Guarani aqui, né? Pega o Guarani domingo que vem. Domingo que vem. 5 da tarde, né? O treineiro é quem é o Mazolinha, né? Mazola. Ele tava precisando desse resultado para se recuperar. Edu. Não vencia 6 jogos o Ituano. Ituano já teve lá na ponta de cima da tabela, né? Deixa eu ver, o Ituano começo como é do que campeonato. Tá o Ituano com essa vitória. Entrou. Tá no 7º colocado, né? Tava fora do G8. O Guarani ganhou 3, é 11º. Você vê como tava ruim. O Ituano não ganha 6, ganha 1, tá em 7º. É que o Ituano nesse momento tem um jogo a mais, né? Olha, Náutico 0, Floresta 0 ontem também. E Náutico, hein? Escorregada com Floresta. CSA 2. Olha o tarde do Caxias, ai. CSA 2, Caxias 3. Caxias super líder da Série C, 24 pontos. Segunda derrota do CSA que perdeu pro Guarani, né? Seguida, né? Segunda, Breno? Seguida, né? Porque então, perdeu pro Guarani semana passada e agora perdeu pro Caxias de novo, né? Olha, e você vê, se a Ponte ganhar do Tombense amanhã, não consegue a primeira colocação. O Caxias disparou com 24, a Ponte tem 20. O Iago fez 1-0, tava 2-0 pro Caxias, hein? Aí o Camacho marcou pro CSA. Aí Pedro Cuiabá, 3-1 Caxias. E o Thiago Marques, segundo gol do CSA, 3-2 Caxias, é o melhor da Série C. E Aracaju, Confiança 1, ABC também 1. Sabe quem fez o gol de empate? Tava 1-0 ABC. O Confiança em casa empatou aos 51, Breno. Nossa senhora, quem que fez o gol, Edu? Ronald Camarão. Ronald Camarão. Ronald exótico na Série C, 1-1. É isso aí. Bom, o Guarani é 11º com 14 pontos. Se ganhar, entra no G8, né, Edu? Ele vai a 17. Uma coisa é certa, ele ultrapassa o Ituano, porque os demais vão jogar. Com 17 também ultrapassa o CSA. E também ultrapassa o Náutico. Pera um pouquinho. Olha só, o Guarani ultrapassa. O Floresta também. Todos jogaram ontem. O Guarani pode ir para 5º lugar, né, Edu? Mas aí depende do São Bernardo, né? São Bernardo e do Brusque. Se eles ganharem, não. Mas eu acho que se o Guarani vencer, ele ultrapassa 1, 2, 3, 4. E ele ultrapassar 4, e mesmo que o São Bernardo e o Brusque, que estão com 15, vão jogar, chegam a 18, o Guarani se vencer chega a 17. O Guarani entra no... É matemático isso. O Guarani entra no G8. Entra no G8 se vencer lá em Londrina, hein? Vamos lá, e o CH, alguém sabe o que está pensando, hein? Professor CH, seja bem-vindo, um grande abraço, boa tarde. Oi, Edu, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Estamos recuperando aqui de uma gripe forte, mas estamos sobrevivendo a serviço do rádio. Não diga. Edu, sobre o jogo, estamos aqui gripados. Eu sabia disso, mas estamos comigo, nos recuperando. Passou para o Tigrão, depois veio para mim. Que é isso? Mas vamos em frente. Edu, é o seguinte, o que tem de incerteza nesse jogo? O Guarani tem 2 posições aí, que perdeu 2 titulares,
E eu não sei como é que vai ser o encaixe desses meninos no lugar de Bilu e Natan. Natan saiu, primeiro volante, Bilu atacante. O técnico está tentando ajeitar ainda, né? Porque estão chegando jogadores saindo. Então o Guarani ainda, por causa das saídas principalmente, acabou perdendo um rumo que parecia ser certo. Eu estou falando perder o rumo porque nós estamos trabalhando aqui na teoria. Na prática, a gente precisa assistir. Quem ele vai colocar no lugar do Natan, quem ele vai efetivar no lugar do Bilu. Então existem muitas especulações, daqui a pouco sai a escalação, mas por isso, pelo futebol do Londrina, por jogar em casa e não é no Estádio do Café, no outro, tá invicto nessa competição jogando lá, campo e torcida, mas o favoritismo para mim é muito pequeno para o Londrina, é muito pequeno. Agora, se o treinador tiver sabedoria para utilizar os jogadores corretos, por exemplo, né, na primeira volância ele pode colocar o Kelvin e jogar de novo com 3 zagueiros, acrescentar o Sarará também. E tiraria efetivamente um atacante. Não sei o que ele vai fazer, não é? É uma grande incógnita, mas de qualquer maneira o jogo é muito difícil para o Guarani. Muito difícil. E o empate não pode ser descartado, não é? O ideal dos mundos, vocês já falaram e é verdade, se o Guarani vencer o jogo, dorme no G8. É o primeiro objetivo a curto prazo, né? O primeiro objetivo é fazer 20 pontos. Depois é sonhar, e se o Guarani chegar rapidamente aos 20 pontos, dá para sonhar no campeonato. Mas para esse amigo de vocês ainda é muito cedo para saber se o Guarani realmente vai levantar voo. Uma coisa é a nossa torcida, outra coisa é a realidade. Vamos ver no campo como é que vai ser o Guarani contra o Londrina, Edu. E o Benê, lá do Centro Cultural Luiz Braille de Campinas, manda um abraço para você, viu, CH? Melhoras. O Benê faz um trabalho sensacional, o Luiz Braille, muito amigo aqui da casa. E sábado agora, dia 12, atenção, hein, gente, das 11 às 18, lá no Centro Cultural Luiz Braille de Campinas, tem a tradicional Festa Julina, Não pode perder, cheio de alegria, música e inclusão também. Não paga nada para entrar, claro, paga o que você consome. E aonde é que fica? Na rua Doutor Antônio Carlos Salles Júnior 600, é próximo ao Unip. É nesse sábado, dia 12, das 11 às 18, Arraiá do Braille, Centro Cultural Luiz Braille de Campinas. Informações 3252-6265. Vamos colaborar para o nosso querido Centro Cultural Luiz Braille de Campinas. Oi, Breno, daqui a pouco tem escalação, hein? 15 e 26. O que você vai falar do Guarani? Vamos falar para ele do Roger? Vamos falar do Roger, Edu. Nós entrevistamos o Roger na última sexta-feira aqui na Rádio Bandeirantes, né? Uma entrevista muito bacana e eu separei alguns trechos do Roger, porque o Roger hoje é o técnico do Londrina, nascido e criado na Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, já jogou no Guarani, jogou muito bem no Guarani. Inicialmente ele fala a respeito de ser chamado de Roger Silva a partir de agora como treinador. Vamos acompanhar. Quem acrescentou isso foi lá no Atlético, numa brincadeira lá com o assessor. Ele dizia, a gente precisa tirar o Roger centroavante, né, da frente, vamos colocar o sobrenome, né? E aí, vamos usar o Roger Rodrigues ou o Roger Silva? Eu falei, não, vamos usar o Silva, né, que é o do meu pai. E aí deu esse nome aí mais extenso. Eu acho assim que eu me preparei, fui estudar, eu fiz um camp, né, com o Roger Machado, eu fiquei 15 dias com ele no Grêmio, fiquei mais 8 dias com o Mano Menezes no Inter, passei um tempo com o Jair Ventura, fui aprender, fui ouvir, entender o que eles pensavam sobre jogo, por que eles davam tal tipo de treino, por que eles jogavam um mais ofensivo, o outro mais defensivo. Eu acho que isso tem sido um agregador nessa jovem carreira minha. Procurar entender o que pede o futebol de hoje. Fiz também alguns cursos sobre fisiologia do esporte, fui entender a parte física, qual era a divisão de métricas,
o que era importante usar em um dia, no outro dia, quais distâncias que teriam que ser percorridas. Eu acho que passa tudo por um pouco de estudo e também acho que pela minha experiência como treinador, como jogador. Acho que tem muita coisa que eu trago da minha experiência como atleta para minha gestão de treinador. Tem dado muito certo, sim. Nós estamos muito felizes de estar aqui no Londrina. A gente também entendeu que era hora de trocar o Atlético. Muito tempo na casa, era momento de entregar e seguir uma nova direção. E nós estamos bem aqui, estamos felizes. Começo de trabalho, bastante coisa para a gente evoluir, mas uma casa muito boa para trabalhar, para produzir. E a gente acredita que nós podemos fazer um bom trabalho. Tem tanta coisa legal, bacana para perguntar para o Roger que infelizmente não vai dar tempo, mas eu vou colocar duas em uma para você, Roger. A primeira, como que você vê o adversário de domingo, né? Porque o Guarani está embalado com 3 vitórias seguidas, agora com o comando do Marcelo Fernandes. E eu gostaria, como o adversário é o Guarani, de voltar lá atrás, no passado, e até para falar como que ficou sua cabeça naquela época, quando você jogou no Guarani. O seu profissionalismo foi muito grande, porque você saiu do Guarani como artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro, negociado com o futebol japonês, mesmo tendo toda a raiz na Ponte Preta, todo mundo sabendo que você é pontepretano desde pequeno. Você foi muito profissional e foi artilheiro com o Guarani e até quase chegou a voltar para o Guarani um tempo depois, 2 anos depois, né, Roger? Bom, falando um pouco do momento do Guarani, a gente pôde acompanhar o último jogo, realmente vive um grande momento. É o último jogo com 3 zagueiros, mudou um pouquinho o sistema. A gente gosta muito do Diego Torres, né? Um cara que tem a bola, um cara de refino. Acho que a grande contratação, sem dúvida, é o Bruno, centroavante, um cara que eu enfrentei ano passado pelo Volta Redonda. Acho que realmente o Marcelo arrumou uma equipe. A gente vê uma equipe muito equilibrada, uma equipe que compete muito, mas é um campeonato muito igual. Um campeonato onde o fator casa ele prevalece muito. Nós temos que fazer valer, nosso estádio vai estar cheio, nossa torcida também está num momento legal, a equipe vem de 2 vitórias. Realmente a gente está com muita esperança de fazer um grande jogo, mas máximo respeito ao momento que o Guarani vive na competição. É uma recuperação respeitável, vem numa crescente, e nós precisamos ter o máximo de lucidez para fazer um bom jogo no domingo. Com o prazer de ter jogado, acho que eu fui profissional, fui um cara que fiz o meu melhor, respeitei a camisa do Guarani o máximo, trabalhei duro, já era um tempo novo da minha vida, já era um cara muito mais profissional, muito mais responsável. Então, acho que, sim, existe uma rivalidade, até porque eu sou do outro lado da cidade, eu sou branco e preto, nunca escondi o meu amor, o meu carinho pela Ponte, o meu respeito, e vai ser assim eternamente. Eu espero que lá no meu caixão, quando eu for, esteja uma bandeira da Ponte, porque foi quem abriu a porta, mudou a história da minha casa, da minha família. Hoje, se eu tenho 4 irmãos formados na faculdade, 3, né, e minha mãe, foi porque de alguma forma a Ponte Preta me abençoou lá atrás. Então, sempre o meu carinho, mas realmente fui muito responsável e foi um prazer, cara. Prazer ter defendido como todos os outros clubes do Brasil. Domingo vai ser derby para você? Não, Batista. Roger Silva agora é treinador. Acho que a rivalidade está muito mais entre o torcedor contra mim, né, entre aspas. Roger agora a bolsa é diferente. Quando jogador eu acho que tinha esse prazer de vencer, até porque eu sou da cidade. Era importante eu, de alguma forma, tirar uma onda com a rapaziada. Quando eu perdia, a rapaziada também tirava essa onda comigo. Mas hoje não. Hoje é sobre trabalho, é sobre eu estar construindo a minha carreira. Eu sou um jovem treinador ainda, tenho muita coisa a amadurecer, a crescer. Então, para mim, zero rivalidade. É óbvio, quero muito ganhar,
Tenho muitos amigos bugrinos, né, que já me encheram o saco essa semana. Mas é um jogo importante para nós. A gente pode ser líder do campeonato, uma vitória, alguns tropeços. Pô, Edu, o Roger é um cara muito legal e um cara muito profissional e muito respeitoso. Veja só, né? Todo mundo sabia quando ele veio jogar no Guarani, eu me lembro bem, em 2010, que ele veio jogar a Série A do Brasileiro. Fazia tempo que o Guarani não jogava a Série A, né? Ele foi emprestado do São Paulo pro Guarani. Todo mundo sabia que ele é nascido, criado na Ponte e torcedor da Ponte Preta. E mesmo assim, quando ele saiu daqui, ele era o artilheiro da Série A do Brasileiro. E eu digo mais, Edu, se ele tivesse ficado até o final, ele e o Mazzola, era a dupla de ataque, se ele tivesse ficado até o final, o Guarani não teria caído em 2010, Edu. Foi o Guarani 2010, 2009 subiu com o Vadão, né, no céu do G4, o grande campeão, foi vice-campeão da Série B. Aí 2010, o Bugre contratou o Wagner Mancini, né? E o Roger, ele tinha jogado o Wagner Mancini na Arábia Saudita e também no Vitória. E da através do Wagner Mancini, que também ajudou que o Roger viesse para o Guarani. Aquela rivalidade, né? A gente sabe como é que é. E depois, Edu, curiosamente, ele foi pro Caxiua Rei Sol, né? Daí ele veio emprestado aqui no Brasil pro Ceará em 2011, julho de 2011. Em 2012, ele esteve próximo de voltar pro Guarani. O Vadão queria trazer ele pro Guarani. Mas ele acabou indo pra Ponte. Não deu certo no Guarani, ele foi pra Ponte. Sabe como é que é o bastidor, né? É diferente, né? Eu acho que ele foi... O Vadão queria trazer ele em 2012. Mas ele foi... Ele tá conversando bem, tá falando bem, você vê, não entra muito em polêmica. Eu gostei muito da entrevista dele. Você tentou dar uma cutucada nele, mas ele pegou, né? Não falou nada. E todo mundo sabe... Até porque agora ele é treinador, Edu, ele pode dirigir qualquer time, né? Ele pode dirigir, voltar a dirigir a Ponte. Não sei se ele vai dirigir o Guarani no futuro, mas a Ponte eu acho bem provável no futuro ele dirigir a Ponte Preta. Ó, o seguinte, o Roger no Guarani 2010 foram 6 jogos e 6 gols. Ele só não jogou contra o São Paulo, porque, claro, ele pertenceu ao São Paulo. Ele, o Mazzola e o volante Renan. 2010. A estreia dele foi no dia 9 de maio de 2010, no Brinco, 1-0 para o Guarani contra o Goiás, gol de Mazzola. Depois, em Curitiba, 2-2. O Roger fez os 2 gols. O Guarani sempre na frente em Curitiba. Depois, no Brinco, 2-2 com o Cruzeiro. O Roger também marcou os 2 gols. Depois, contra o Santos, na Vila, 3-1 perdeu, né? 3-1 para o Santos, mas também tinha Neymar, né? E o Baiano de falta, que também veio do Paulista de Jundiaí, fez o gol do Guarani. O Mazzolinha, ele estava no Paulista, mas ele pertencia ao São Paulo. O São Paulo emprestou. Mas estava no Paulista, senão o CH vai ficar bravo. Mas hora do Paulista. E aí em São Januário, aos 48, pimba, gol do Guarani, gol de Roger. E aí, no jogo seguinte, contra o Grêmio Prudente, no Brinco, 49 segundo tempo, pênalti pro Guarani. Quem cobra? Roger. 1-0 Guarani. E aí entrou a Copa do Mundo, né? O campeonato parou 40 dias, Copa da África do Sul. E nesse intervalo o Roger foi embora para o Japão. Se eu não me engano, o Guarani estava em 5º lugar, Edu, quando parou? Deixa eu ver aqui. Não, eu não tenho anotado aqui. Olha que eu anoto, hein? Naquela época eu não tinha mania. Eu anotava mais pro meio do campeonato, porque era começo, né? Mas com essa pontuação que com certeza... Se eu não me engano, o Guarani estava em 5º e o Roger era o artilheiro da Série A. Não, aqui, quando ele fez o gol, quando ele fez aqui no Vasco, né? Quando ele fez, já era artilheiro. Pra ver como o Guarani caiu de bico depois da Copa do Mundo, né? Depois disso aí, perdeu 3-0 do Inter no Brinco, 1-1 com o Botafogo do Rio no Engenhão, 1-1 com o Ceará no Brinco, perdeu de 3-1 pro Corinthians no Pacaembu, empatou 1-1 com o Atlético Goianiense no Serra Dourada, e aí foi 3-1 pro Atlético Mineiro, 0-0 com o Palmeiras, 1-1 com o Vitória, e acabou sendo rebaixado. O último jogo foi com o Fluminense, quando o Guarani entrou no Engenhão, foi no Engenhão. E o Guarani já estava rebaixado, entendeu? E aí o Emerson Sheik fez o gol do Fluminense. E o Fluminense foi o campeão brasileiro 2010. Olha, é o seguinte, eu fiz um levantamento aqui, porque você sabe que o Roger, ele estreou num derby. A estreia do Roger na Ponte foi em 2003, num derby. Abel Braga era o treneiro. Derby no Majestoso, 2-0, 2 gols de Rodrigão. Deixa eu ver aqui, 2-0, estava 1-0 pro Guarani. E o segundo gol foi a 13 do segundo tempo. Mas no intervalo, o Abel Braga colocou o Roger no lugar do Romeu. Romeu que estava no Remo e que um dia jogou no Corinthians, né?
2003. Interessante, né? Num derby, a estreia do Roger. E o Roger, o último gol dele com a camisa da Ponte, teve 5 passagens. O último gol dele com a camisa da Ponte foi naquele derby. Em 2020, da pandemia, que foi no Brinco. A prefeitura... Que o Guarani virou, né? Virou. Então, a Ponte fez 1-0. Ele marcou, acho que foi o segundo gol, Breno. Acho que foi o segundo gol. O goleiro era o goleiro do Ituano, né? Jefferson Paulino. Então, o Guarani virou 3-2 no segundo tempo, até que no intervalo a torcida ficou do lado de fora. Os caras queriam arrebentar o portão, não sei o que tem. Foi o último jogo antes da parada da pandemia, não foi, Edu? Foi. Mas ali já estava certo que ia ter o jogo e ia parar. Tudo ia parar. Ficou 4 meses parado. Foi isso. E aí o Guarani virou 3-2, e aí quando terminou o último lance, o árbitro já tinha pitado o final do jogo e a bola estava com o Jefferson Paulino. E o Jefferson Paulino deu um chapéu no Roger. E o Roger acabou brigando com o Paulino e tal. O Alisson, zagueirão, deu um soco em Romero, foi expulso também. Esse é o Roger, né? Mas em derby, já saiu a escalação, Breno? Eu vou buscar ela, Edu, que eu tô sem meu celular, eu esqueci ele, eu já vou buscar a escalação. Não te conto como, mas eu vou buscar, Edu. Sim, porque daqui a pouco a escalação do Guarani... Olha, só para relembrar aqui, já que no dia 2 de agosto vai ter derby, vai ser no Majestoso, né? Então o Roger estreou 2003, nesse Ponte 0, Guarani 2 o Rodrigão. Depois 2004, Guarani 0, Ponte 0, ele entrou a 31 do segundo tempo. 2005, Guarani Ponte 2-2, ele entrou a 21 do segundo tempo. 2012, teve 1-1 Majestoso. Esse derby aqui foi o derby do Centenário. A Ponte venceu 1-0, gol do Diego Sacomã. O Guilherme da Ponte perdeu um pênalti, chutou na trave. Aí o Fumagalli de pênalti empatou no finalzinho, gol da entrada, né? O Vadão era o treinador do Bugre, colocou o Ronaldo. Ronaldo acabou de entrar e sofreu o pênalti, 1-1. 2012, depois ainda 2012, aquele derby do Medina, Fumagalli se machucou, entrou Medina, a Ponte venceu 1-0, virou no segundo tempo, com o Fábio Bahia, 2 do Medina. 2019, Ponte 1, Guarani 0, gol do Matheus Vargas. Aqui era aniversário da Ponte, 11 de agosto de 2019. Era domingo de manhã, dia dos pais também. O Roger foi titular aqui. 2019, Guarani Ponte 0-0. Roger jogou o tempo todo. E 2020, o único gol do Roger em derby. Guarani 3, Ponte 2, portões fechados, o babado todo que eu já falei. Então foram 8 derbys do Roger como jogador da Ponte, né? Teve 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. Vamos dar um intervalo? Tem intervalo? Tem, seu Edu. 15h41. Daqui a pouco a escalação do Bugre. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Concentração. Bom, vamos fazer o seguinte, para adiantar aqui, 15h43, Bugre já está escalado. Atenção, vamos dar um de Breno Beretta aqui. Atenção, meu caro Leandro Lopes. Atenção, hino do Bugre.
falar. Breno Beretta chegando no pedaço, escalação do Guarani. Breno, dá pra zoiar? Ô, Edu, vamos lá. Vamos lá. Andrei, o goleiro número 1. Cicinho, lateral direito com a 2. Aí nós temos Rafael com a 3. Alisson com a 4. E o Alan Santos, capitão, com a 5. O Emerson na esquerda com a 6. No meio-campo, Kelvin com a 7. Matheus Sarará com a 8. Caio Melo com a 11. O Diego Torres na armação com a 10. E o Bruno Santos, camisa número 9. Ou seja, o Isaac saiu do time para a entrada do Alisson. E também Melo. O Caio Melo entrou no lugar... Isso a gente pode dizer o seguinte, o Alisson pode entrar no lugar do Natan, vamos colocar assim. E o Caio Melo no lugar do Isaac. Eu acho melhor dessa maneira, Edu. Mas quantos zagueiros tem aí? Quantos zagueiros temos tem? O Alisson, o Alan Santos e o Rafael. 3 zagueiros. 3 zagueiros, 3 volantes. O Sarará, ele não vai jogar... No último jogo, ele atuou pelo lado esquerdo como zagueiro. Agora ele vai jogar no meio campo. Kelvin, Sarará e Caio Melo. 3 volantes. O Caio Melo talvez dê uma ajuda na armação das jogadas pro Diego Torres do lado do Bruno Santos. E o que aconteceu no último jogo também, daí o CH pode falar, Tigrão também, Cicinho na direita subiu mais e o Emerson também subiu mais. Eles subiram como uma espécie de ponta, né? O Natan foi embora pro Remo, né? Natan foi embora pro Remo, ativou aquela cláusula. O Isaac deve estar no banco. Quer que eu passe o banco, Edu? Vamos lá, o banco, vamos lá. Vamos lá, Fred Conte, que é o goleiro, 12. Diogo Silva, 13. Lucas Rafael, 14. Vitinho, 16. Giovani, 15. Lucas Martins, 18. Isaac, 20. Mirandinha, 17. Luiz Miguel, 21. Cauã Jesus, 22. E o Deni Júnior, 19. Vou repassar o Guarani. Andrei isso. No gol. Cicinho na direita. Aí a zaga. Rafael, Alisson e o Alan Santos. Com o Emerson na esquerda. No meio campo, Kelvin, Sarará e a volta do Caio Melo. Com o Diego Torres armando e o Bruno Santos sozinho lá na frente. Vamos ao Londrina. Londrina, Roger Silva, o treneiro. Londrina também escalado. Escalado com Luiz Daniel, número 1. Cedric, 14. Caio, número 3. Wallace é o capitão. Lembra do Wallace do Flamengo, Edu? É ele. É ele, o Wallace, número 4. Capitão do time. Maurício, meia dúzia. Número 5, João Tavares. O número 8 é diferente, Edu, hein? Zé Breno, o nome dele. Zé Breno. Zé Breno. O 10, Robson. O 7, Vitinho. O 9 é o Cariús. E o 11 é o Iago Teles. Eles perderam o Pablo, né? Tem um atacante Pablo, foi negociado, né? Isso. Foi negociado com o futebol de Portugal. Perdeu o Pablo pro Nacional de Portugal, Edu. Foi negociado. Exatamente. Quem apita aí, ô Breno? Quem apita, ele é do Amapá. Eu tenho aqui, Edu, ó. Quem aí? Tailan Azevedo Gomes, do Amapá. Trio do Amapá. Inácio Barreto, da Câmara, auxiliar 1. E Luan Patrick Pereira da Silva, auxiliar número 2, Edu. Oi, CH. Bugre escalado, dá pra decifrar, hein, CH? Dá, Edu. Dá pra decifrar, sim. Ele joga fora com jogadores de mais proteção, põe o terceiro zagueiro de fato, não é? Com a recuperação do Alisson aí, Rafael, Alisson e Alan Santos serão os zagueiros. Cicinho de um lado, Emerson do outro, com mais liberdade. Aí tem mais uma novidade, né? Não sei se eu tô enganado aqui, mas apesar que ele jogou na última partida, saiu no intervalo. Então aqui, teoricamente, o primeiro volante é o Kelvin, com o Sarará e Caio Melo, fazendo um tripé de meio campo, que pode ser também um 3-6-1 ou um 3-5-2.
adiantando o Diego Torres para ficar ao lado, na frente com o Brunão. Então, a gente precisa ver na prática, mas ele muda bastante o time, bastante. Tem muito jogador aqui que está sendo... Lembra o que eu comentei antes de saber da escalação? O Marcelo tinha encontrado o time. Natan, Caio Melo, Diego Torres, Isaac, Bilu e Brunão. Aí desmanchou isso. O Isaac foi para o banco, o Bilu saiu, o Natan saiu e veio a inclusão de um terceiro zagueiro. É um time praticamente novo. Então vamos ver na prática como é que vai ser a arrumação de tudo isso, mas o Guarani vai bem protegido para enfrentar o Londrina, Edu. O que eu achei, você vê, o Guarani só tomou um gol nos últimos 5 jogos, né? Primeira coisa é arrumar a cozinha, depois vai arrumando, né? Lá atrás, arruma tal primeiro e vê depois como fica lá na frente, né? E o trabalho do Marcelo Fernandes em CH com 66% de aproveitamento, só uma derrota, pegou em último lugar, vem de 3 derrotas, 4 vitórias, 2 empates. É um cara que acima de tudo tem o elenco na mão, né, CH? Tem na mão e é muito coerente no que faz. Ele tem uma linha, você percebe pelas coletivas a lucidez dele, né? Ele é um treinador de ideias muito simples, muito objetivo, e ele bota para jogar quem está no melhor momento. Eu acho que o futebol, resumidamente, o resumo do resumo é isso mesmo. É simplicidade, botar em campo sempre os melhores e aqueles que estão numa melhor forma naquela partida. E eu acho que ele escolhe bem diante dos problemas que ele tem ainda, ele está remontando o time, né? Na janela de exceção vieram jogadores, deixou o Guarani mais forte, e agora ele está dando corpo para esse time. Mas eu acho que está indo bem, Edu, o trabalho do Marcelo Fernandes. Entendo que o Guarani, a recuperação do Guarani passa muito pela competência dele, Edu. Olha que coincidência, se você me perguntar, Guarani vem de 3 vitórias, se ganhar hoje, 4ª. E qual foi a última vez que o Guarani ganhou 4 seguidas? Olha, a 4ª vitória foi em cima do Londrina. Bom presságio, professor. Guarani 1, Londrina 0. Isso aconteceu entre setembro e início de outubro de 2022. 2022, tá? O Guarani ganhou lá no Paraná do Operário 1-0. Depois ganhou 2-0 no Novo Horizontino no Brinco. Depois ganhou em Maceió 2-1 do CSA. E depois ganhou no Brinco 1-0 do Londrina. 2022. Olha, o Guarani, eu tinha marcado, rapaz, no papel. É tanto papel que eu marco, rapaz. Eu vou marcando, sabe, durante a semana. Mas é bom, Edu. Você sabe que o papel não se perde nunca. O ano passado inteiro, 2024, de triste lembrança para o Guarani, lamentável, terrível. O Guarani, durante todo o ano 2024, teve 7 vitórias. Eu tenho a impressão que esse ano já tem umas 4 aqui na Série C. E alguma e outra aí no Paulista aí. Quer dizer, o Guarani tem 7 vitórias esse ano. 2025. Tem todo o ano pela frente. Pra você ver como é que ano passado foi ruim. Olha, a semana do Bugre. Então, Rafael Bilu foi pro Juventude, amplamente divulgado. Natan pro Remo, amplamente divulgado. Só que o Bilu foi na outra semana, tá? O Guarani contratou Renan Castro, é isso, né, Breno? Lateral esquerdo, 29 Exatamente. Anos. Ele veio da equipe do Água Santa e subiu em 2023, foi campeão com o time do Amazonas. E ele é mais defensivo, ao contrário do Emerson, que é mais ofensivo. Mas no Cacuete, você tanto perguntar, porque o Emerson Barbosa renovou o contrato. Renovou até 2028, Edu. O contrato dele seria até o final do Paulista do ano que vem, até dezembro de 2028. Então, mas essa semana tem janela. Tem, dia 10 começa, quinta-feira. Quinta-feira começa a janela, vai até 2 de setembro. Eu acho que o Guarani não vai perder mais ninguém. O único que talvez existe uma possibilidade que ele tenha um contrato parecido com o jogador que foi embora, Edu, com o volante que foi embora, o Natan, é o Sarará, porque ele está emprestado do Santa Clara de Portugal. Mas ele até disse, eu questionei ele essa semana na entrevista coletiva, ele falou, pra mim não chegou nada, tá na mão do empresário, tudo, mas pra mim não chegou nada. E aliás, é a melhor temporada dele, sequência de temporada, Edu, são 19 jogos que o Matheus Sarará tem,
Ele nunca teve essa quantidade de jogos na carreira seguidos. Jogou, né? Foi a temporada que ele mais jogou. E tem a testa assim pra frente, assim, os olhos fundo, parece uma coruja, rapaz. Matheus Sarará. Sabe você quanto... viu o zoião dele? Você viu? Pelo amor de Deus. E ele fez 23 anos semana passada. Sabe quanto era a multa dele no Grêmio, Edu? 500 milhões. Poxa vida, rapaz. Que é isso, hein? Edu, você guardou dele. Dá uma olhada no Sarará. Ô, Edu, você guardou a foto que eu te mandei essa semana, né? Guardei, eu lembrei, fiquei emocionado. Guardou, né? Grande Zé. Ficou, né? Eu fiquei contente. Grande Zé. Ele não é meio parecido com o Sarará, não? Como é que é? Não é parecido com o Sarará? Depende do horário. Né? Depende do horário. Já entendi. Sim. Pra falar em Sarará, vamos ouvir o Sarará, Breno? Tá no ponto, aí? Edu. Vamos ouvir o Sarará, então, o que ele falou. Principalmente a respeito dessa situação de ficar, de ir embora. E também, é claro, da semana importante, do jogo importante de hoje. Matheus Sarará, eu tava ouvindo na linha interna, acho que tem um probleminha na gravação do Sarará, viu? Mas é o seguinte, ó, eu achei estranho CH e também Breno. Foi o Zé. Estranho não, legal, contratou um lateral esquerdo, Renan Castro. Agora no cacuete, se o Emerson, não é que não vai sair, não é porque renovou, é que o Guarani, ele passa a ter o contrato com o Everson Barbosa, se ele sair vai ter que pagar uma boa multa, certo? Agora tem caixa. Multa, salário maior. Salário maior, porque pra chegar um lateral esquerdo, você fica assim, mas por que contratou? O Vitinho foi contratado. O Vitinho é lateral esquerdo. Ele jogou a Copa Paulista de meia e tal, e ele não estreou ainda no profissional Vitinho. Então, se você tem o Vitinho para lateral esquerda... Eu tenho uma tese aqui que a contratação do lateral do Água Santa é porque o Vitinho está sendo utilizado na Copa Paulista. Não, isso não Eu também cheguei a pensar na possível saída do Emerson, mas, como não acompanho treinamento e não sei como é que o Vitinho está se portando, pode ser isso também, Edu. O Vitinho não jogou de lateral esquerdo na Copa Paulista não, viu? Estava jogando de meia, outra posição, porque hoje em dia, gente, é impressionante, e a gente vê isso muito no Guarani, jogadores com outra função. Contra o Retrô, quem que jogou? Contra o Retrô teve um zagueiro que jogou, Sarará, né? Sarará é volante, mas ele jogou de zagueiro pelo lado esquerdo. Aí e nesse último jogo também. Também jogou? Nesse último jogo também. É um tal de volante fazer papel de meia, né? Como é que chama aquele que foi pro Paysandu? É o Bueno. Não, Bueno é o que fez o gol no derby, né? Foi pro Remo aí. Então o que acontece? Ele jogava de meia. Leite. Anderson Leite, que você tanto tá sentindo falta, CH. Fazia papel de meia, né? Saudade dele. Saudade dele. O Sarará tá ok. Vamos ouvir o Sarará? Vamos ouvir o Sarará então, Edu. Cara, eu acho que o nosso grupo tem mostrado que é muito forte, né? Independente de quem vai jogar, vai entrar para somar, para ajudar o grupo. E para mim, tá sendo muito bom jogar, né? Tendo a confiança do professor, do grupo. É onde o professor pegar e me escalar, eu tô preparado para jogar, entendeu? Independente se ele vai me escalar de zagueiro, como eu tô fazendo ali na linha de 3 pela esquerda, ou de primeiro volante. Aonde ele optar por me colocar, eu tô preparado para jogar. Não tem como não te perguntar, porque o Farney até citou, né, que o seu contrato é parecido com o do Natan, por questão de empréstimo, existe a possibilidade até de você sair se chegar uma proposta. Como que você está em relação a isso? Você pretende ficar no Guarani pelo menos até o final do ano? Já chegou alguma proposta para você? Então, eu até vi ontem uma reportagem que saiu aí, então eu não tô sabendo de nada disso, com toda a sinceridade mesmo. Essas coisas extra-campo, quem tá tratando é meu empresário, e se caso acontecer alguma coisa vai chegar até mim, e o Guarani vai ser o primeiro a saber, e não é coisa que eu tô pensando no momento, entendeu? O meu foco, como todos sabem aqui dentro do clube, meu foco é um só, é ajudar o Guarani, e ajudar o Guarani a subir, né? Esse é o principal foco do grupo. E essas coisas aí que tá, esses rumores que tá tendo, eu nem tô ligando, nem tô pensando, porque meu foco é só estar aqui. Meu foco tá no Guarani para
até o foco de estar no Guarani é o foco para me manter aqui no Guarani, que eu tô muito feliz aqui no Guarani, tô muito feliz com a cidade, minha família tá feliz, e o foco é ficar aqui para, se Deus quiser, conseguir um acesso com o clube. Olha, deixa eu falar rapidinho, viu, Breno, da Copa Paulista ontem, o Guarani lá em Sorocaba, 0-0, público 638, Guarani, ó, no gol Emerson Júnior, ele veio no passado do Atlético de Goiás, não jogou ainda no profissional ainda, fez boas defesas, o Emerson Júnior. Guarani teve um jogador expulso, viu, é o zagueiro Nicolas, vamos chegar lá. Bom, Cauê Rafael, disputou a Copa São Paulo, tem 21 anos, é da base, já jogou 2 no profissional, Cauê Rafael. Nicolas é um menino de 19 anos, da base, não ainda tô no profissional, disputou a Copa São Paulo, Nicolas, com CK, N-I-C-K-O-L-A-S, Nicolas. O Titi, velho conhecido, revelado na base, já foi emprestado, já voltou, aqui já se machucou, zagueiro e tal, fica sempre no banco e tal. Vinícius Cauê, lateral esquerdo, veio em maio do ano passado do Atlético Paranaense, Vinícius Cauê. Fez 5 jogos no profissional. Depois Vinícius Iugi, volante da base, fez 8 jogos no profissional. JP Galvão, ai Galvão, veio esse ano, disputou o Paulista pela Inter de Limeira, né? Pertence ao Botafogo do Rio, já atuou em 6 no profissional, mas vai chegada aí na lateral com o Cicinho. JP Galvão vai ficar na Paulista, viu? CH vai dar entonação. Como é que seria, CH? JP Galvão. JP Galvão? Não, a entoação, Galvão. 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 É bom menino, Edu, mas deixa ele na Copa Paulista. Número 8, JP Galvão. E saiu, né? Deixa ele lá. Deixa ele lá. Jogou o Pablo Baianinho como meia, já fez 4 jogos no profissional, veio do Vitória, chegou esse ano o Pablo Baianinho, já se machucou também e tal. Esse não engrena, né? Ryuta Takahashi, meu ídolo! Você vê que quando saiu a escalação do Guarani, você vê que a imprensa colocou a escalação do Guarani na Copa Paulista e o japonês de destaque. Era a foto dele, Edu. Joga cassete, fez graça ontem, viu? Você precisa de ver. Claro, não atuou ainda no profissional. Jogou até 20 do segundo tempo, viu, o japonês. 1, 2, 3, coloca o japonês. No último jogo ele não tinha iniciado a partida, né? Todo mundo questionou por que ele não jogou, né? Ele tava perdendo o Guarani, ele fez o da assistência, né? Foi. Contra o ele não começou jogando. Bom, João Vitor jogou também, chegou esse ano, pertence ao Nova Iguaçu, mas estava no Sub-20 do Red Bull Bragantino. Ele pertence, né? E esse é Michael que fala, o Michael? Acho que é Michael. Da Copa, disputou 2 partidas no profissional. É da base, 19 anos. Eu acho que é Michael, viu, Edu? Michael. Eu preciso confirmar, acho que é Michael que fala, viu? Disputou a Copa São Paulo. Depois eu confirmo, Edu. Olha, entraram o zagueiro Nicolas, 20 anos, disputou a Copa São Paulo pelo Trindade de Goiás. Esse Nicolas, olha, que eu fiquei procurando esse cara. Quem que é esse tal de Nicolas? Então o Nicolas é o seguinte, ele chegou esse ano, a Copa São Paulo desse ano, o Nicolas, zagueiro, ele estava no Trindade de Goiás, ele disputou a Copa São Paulo pelo Trindade de Goiás. Chegou aqui no Brinco, março, abril, por aí. O Gabriel da Mota Donha Fernandes, 23 anos, entrou no jogo também. Chegou esse ano, porque esse menino tem 23 anos. Ele, 2024, ele estava no Oeste. E 2023 estava no Oeste. O ano passado não jogou em lugar nenhum. E apareceu no Guarani Cena, meia Gabriel. Raí Nascimento, atacante, jogou 5 no profissional, 5 jogos no profissional. Chegou esse ano, estava na Bulgária. E o Felipe Zamboni é zagueiro, é da base, não jogou a Copa São Paulo esse ano pelo Guarani. Felipe Zamboni, pode ser que ficou no banco e tal. Então esse é... Lembrando que o Sub-20 do Guarani, viu, Breno, jogou ontem, viu? Jogou ontem e ganhou do 15, 2-1. Então, pra você ver, a dificuldade do Marcelo Cordeiro de montar a equipe, né? É complicado, né, Edu? Ter tanto jogador assim à disposição é complicado. É complicado. Bom, é isso aí. Ô, Edu, você quer um outro detalhe? Qual? Você sabe quem que era o técnico do Londrina? Porque o Roger chegou faz pouco tempo, né? Assumiu Londrina faz pouco tempo. É o Claudinei, Claudinei, né? Oliveira, Que tava aqui, veja só, ele que já passou pelo Guarani.
Ele quis deixar o Londrina, que tá na ponta de cima, para pegar o Paysandu, que é o último colocado. Provavelmente ofereceram um caminhãozinho de dinheiro para ele, né, Edu? É a dança dos técnicos, né? Mas é isso aí. Breno, então destaque final do Concentração, por gentileza, repita a escalação do Bugre. Guarani definido escalado com Andrei no gol, Cicinho na direita, os 3 zagueiros, né? O Rafael, o Alisson entrando no time, também o Alan Santos, que é o capitão, e na esquerda o Emerson. No meio campo, o Matheus Sarará, Kelvin, a volta do Caio Melo e também o Diego Torres, e lá na frente o artilheiro do Guarani, Bruno Santos, Edu. Tá, então o banco do Bugre, você falou, desculpa. O banco do Bugre, eu falei, mas repito aqui, Edu, Fred, Diogo Silva, Lucas Rafael, Vitinho, Giovani, Lucas Martins, Isaac, que foi pro banco, Mirandinha, Luiz Miguel, Cauã Jesus e Deni Júnior, Edu. Olha, na sequência, o amigo Batista comanda, abre, narra Londrina e Guarani. Bugre vem de 3 vitórias, se vencer, iguala-se a setembro de 2022, a última vez que o Bugre ganhou 4 seguidas. E um detalhe, vencendo, o Guarani entra no G8. E amanhã, o jogo da Ponte aqui, Ponte e Tombense, quem narra é Leandro Boles. Amanhã, das 17 às 19 horas, Sport em Debate com o amigo Batista. E a partir das 19, o Boris faz a abertura, 19h30, Ponte e Tombense, 16h05, final do Concentração. Vem aí o Batistão e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Jornada Esportiva Bandeirantes.
pista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Já já a bola rola em Londrina, no Paraná. Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani e Londrina vão medir forças pela Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo. O horário tradicional para o futebol. A Rádio Bandeirantes fala de futebol para a Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora, vamos esparramando nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri e que tem paixão pelo clube do seu coração. Guarani Londrina, Londrina e Guarani, este é o jogo que você vai curtir aqui na Rádio Bandeirantes, FM 85,7 também, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí pra nós, manda um joinha e muito obrigado pela sua audiência. Rápido intervalo e voltamos já já. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira. Como
emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. A bola rola daqui a pouco em Londrina. Você vai curtir aqui pela Rádio Bandeirantes em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E quem está nos acompanhando neste momento é o mestre Cláudio Zaidan, em Uberaba. Grande Zaidan. Quero mandar aqui um grande abraço para o Manuel. Manuel, que é filho do Zaidan, é fanático pela Rádio Bandeirantes Campinas, não perde uma só transmissão e vai conosco na transmissão de hoje. Alô, Zaidan, pede pro Manuel gravar um áudio aí, manda aqui pra gente, que eu vou colocar no ar, ele dando palpite para o jogo de hoje. É isso aí, tem um tempinho, né, até o início da partida, dá tempo aí de você mandar o palpite do Manuel. Grande Manuel, que é um ser de luz, sempre na Rádio Bandeirantes, junto com o Cláudio Zaidan. Informações do Guarani, chegando 22 graus a temperatura neste momento em Londrina. Breno Beretta, as informações iniciais do Bugre. Oi, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, um abraço também para o torcedor ligado aqui na Rádio Bandeirantes, em especial a torcida do Guarani. O Guarani tem novidades para enfrentar o Londrina fora de casa esta tarde. O técnico Marcelo Fernandes coloca na zaga o Alisson como um terceiro zagueiro e no meio-campo a volta de Caio Melo, ele que não pôde atuar na última partida. O Guarani vai em busca da sua 4ª vitória seguida para entrar no G8 e quem sabe de vez na competição, Batista. Informações do Tubarão Londrina, diz aí, Breno. O Londrina perdeu um jogador importante, o Pablo, atacante que acertou com o Nacional de Portugal. O técnico Roger também vai em busca de mais uma vitória, até porque em casa, no Vitorino Gonçalves Dias, o time defende uma invencibilidade. 2 vitórias e 3 empates. A única derrota na competição foi para o Caxias, fora de casa, Batista. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para as 4:30 da tarde. Aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde.
Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. É um jogo muito difícil para o Guarani, por vários aspectos. Campo e torcida, o Londrina vive um bom momento, mas o Guarani também. Como disse há pouco o Edu Pinheiro, o Guarani vem de 3 vitórias consecutivas e vai muito forte para esse jogo. A dúvida que tenho é como será o comportamento do encaixe desse time sem Bilu e sem Natan. Eu tenho dúvidas. Então ele acrescenta um zagueiro que não está jogando, não tem tanto ritmo de jogo. Ele acrescenta o Caio Melo no meio campo, não tira o Sarará do time e saca o Isaac. É uma espécie de 3-5-2, com o Torres encostando no Brunão lá na frente. Os 2 alas, Emerson e Cicinho, cada um do seu lado. E no meio campo, Kelvin, Sarará e Caio Melo. Vamos ver como é que vai ser o comportamento. Eu tenho certeza que o Guarani está indo preparado para o jogo. Agora, que vai ser uma partida difícil, eu não tenho nenhuma dúvida, Batista. Em 2025, Londrina está mandando jogos no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD. Portanto, um estádio bem mais acanhado do que o estádio do Café, onde até o ano passado o Londrina estava mandando seus jogos. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um grande abraço a você, um abraço aos amigos ouvintes da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Um abraço afetuoso e com muito carinho lá para Uberaba, para mestre Cláudio Zaidan e para Manuel. Aliás, o Manuel é um ser de luz mesmo, ele é o ser mais iluminado dos Zaidans. Aliás, veja que tamanho que é a luz do Manuel, hein? Para ser mais iluminado do que o genial Cláudio Zaidan. Muito obrigado pela audiência. Jogo duro, né, Batista? Jogo tinhoso. E eu tenho admirado bastante, prestado muita atenção no Marcelo Fernandes. Com ele não tem esse negócio de entrosamento, não. Com ele não tem esse negócio de sentido de conjunto, não. Eu gosto de treinador assim, que escala a sua equipe depois de analisar características, detalhes e pormenores do adversário. Hoje ele vem com uma nova fórmula aí. Olha aí o Sarará no time que nós imaginávamos que seria o terceiro zagueiro. Não vai ser. Vai ser volante. Mas tem 3 zagueiros. Tem um zagueiro que não jogou ainda. Parece que vai reativo. O Marcelo Fernandes vai fechar tudo e mais um pouco. E se o Tubarão bobear, ele será espetado. Ele será pescado no futebol reativo, de contra-ataque, de muita marcação e de muita velocidade na retomada da bola. É uma projeção teórica. A hora que a bola rolar, tudo pode mudar em 30 segundos. Mas o Marcelo Fernandes, ele tem mostrado uma característica que realmente me agrada muito. Ele monta de acordo com aquilo que vem pela proa, com aquilo que vem de dificuldade, com aquilo que são virtudes e deficiências do adversário. Eu gosto disso. Times em Na campo. prática, o jogo vai nos mostrar como é que vai ser a coisa. E aqui o palpite do Manuel para Guarani Londrina. Diz aí, Manuel. Alô, Batista. Alô, Bandeirantes Campinas. Alô, toda a equipe. Meu palpite é 2-1 Guarani, hein? Fique com Deus. Valeu, Manuel. Fica com Deus também. Muito obrigado aí pela participação grande. Manuel Zaidan com o palpite de vitória para o time do Guarani. 2-1 o palpite. Hortolândia nos jogos regionais, ligada na Rádio Bandeirantes. Ivo Wilson, Edinho Júnior, o Ninho e toda a equipe de Hortolândia. Mais de 240 pessoas, 240 atletas acompanhando a Rádio Bandeirantes lá na Escola Caique, em Bragança Paulista.
e o chefe da delegação é o Gleger Zorzin, que está lá, portanto, chefiando toda a delegação de Hortolândia nos Jogos Regionais de Bragança Paulista. Já já a bola rola, times perfilados. E agora, plantão informativo e âncora da Bandeirantes, o incomparável Edu Pinheiro. Alô, Edu, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, amigo Batista, um abraço a você, a todos, um abraço com a honra, Cláudio Zaidan. Poxa vida, ouvindo Bandeirantes a Caminho do Sol, grandes madrugadas, mestre Zaidan, e um beijo muito especial no coração do Manuel. Trabalhos técnicos, Gil Kleber do comando, Lucas Pessoa, Danilo Capucci e Leandro Lopes. No ar, o nosso Em Dia com a Bola. Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. A Série C ontem, Ituano 2, Retrô 0, Náutico 0, Floresta 0, CSA 2, Caxias 3. Confiança 1, ABC também 1. Lembrando que a Ponte joga amanhã, 19h30, Ponte e Tombense na Série B. Atenção, na Série B, gol da Ferroviária, empata em Araraquara, estava 1-0 Vila Nova, gol de Everton, mas Carnão, ídolo absoluto em Araraquara, Carnão, empata. Ferroviária 1, Vila Nova também 1, primeiro tempo, 18h30, tem Botafogo e Novo Horizontino na Série D de dado. Ontem, Água Santa 0, Porto Vitória do Espírito Santo 0. Em Cariacica, Rio Branco 0, Portuguesa 0. E no grupo 7, Cianorte 2, Monte Azul 0. E parabéns à Inter de Limeira, hein? Classificadíssima para a próxima etapa. Inter 1, Cascavel 0. E na Copa Paulista ontem, Sorocaba, São Bento 0, Guarani 0. Aqui na Band você ficou em dia com a bola. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Carlos Batista. Vem comigo, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. E agora na Bandeirantes para Brasitone há mais de 70 anos, servindo você a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão definido e escalado pelo técnico Marcelo Fernandes. De Andrei, goleiro número 1. Cicinho, lateral direito, veste a 2. Na zaga, Rafael com a 3, Alisson com a 4 e Alan Santos, o capitão, com a 5. Na ala esquerda, Emerson Barbosa, meia dúzia. No meio campo, Kelvin com a 7, Matheus Sarará com a 8, Caio Melo, número 11, Diego Torres, número 10. E no ataque, o artilheiro Bruno Santos com a 9. No banco, à disposição de Marcelo Fernandes, Fred, 12, Diogo Silva, 13, Lucas, 14, Vitinho, 16, 15, Giovani, 18, Lucas Martins, 20, Isaac, 17, Mirandinha, 21, Luiz Miguel, 22, Cauã Jesus e 19 para Deni Júnior.
É o Londrina do técnico Roger Silva com Luiz Daniel, número 1, Cedric, 14, Caio, número 13 e o Wallace, capitão com a 4, Maurício, meia dúzia. No meio campo, João Tavares, 5, 8 para Zé Breno, 10, Robson na frente, Iago Teles, 11, 9, Edson Cariús. E número 7 é o Vitinho, no banco à disposição do Roger, Elzo 12, João Vitor 2, 13, Iago Lincoln, 18, Lucas Marques, 20, Gustavo França, 21, Tauan, 22, Canela, 23, Caio Rafael e 24 para o Lucão. Arbitragem do jogo. Tailan Azevedo Gomes é o árbitro, auxiliado por Inácio Barreto e Luan Patrick. O trio é do Amapá. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Apita o árbitro. A bola está rolando em Londrina. Começa o jogo em Londrina. Domina pela direita, vem Cedric, bate de perna direita, levanta a bola espichada no fundo do campo, vem o time do Londrina, batida, defendeu Andrei. Iago Teles, arrancada pela direita, batida Andrei Ventura. Faz a primeira grande defesa do jogo. A chegada do time do Londrina. Comecinho da partida, batida de canhota, Breno Beretta. Uma falha do Alan Santos, que deixou o atacante do Londrina livre, cara a cara com o goleiro Bugrino, que salvou a primeira. Poderia ter sido o primeiro do Londrina. 0-0 no jogo. E lá foi eu de novo. Microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Domina tentando a passagem pela esquerda, se manda Zé Breno, avançou pela canhota, vai na linha de fundo, perdeu o ângulo, mas ganhou o escanteio. Lá atrás, Cicinho na marcação, escanteio pela esquerda para o Tubarão. É o primeiro escanteio do jogo. Jogador do Londrina, camisa 10, o Robson, não tem pressa para fazer a cobrança. Robson vem para a batida. Aí tomando posição, Caio, Wallace, os dois zagueiros lá dentro da área. É perigo no jogo aéreo. Autorizado. Vem para a bola Robson. Movimentação intensa na área do time do Guarani. Robson, pé canhoto, levantou no primeiro pau. Chega lá atrás para tirar. Ajudando a defesa. A bola vai para a linha lateral. Time do Guarani lá atrás com o Bruno Santos. É arremesso. Arremesso foi cobrado. Não está valendo. O que é que aconteceu, hein? Ele não tinha autorizado ainda e mandou vir mais para trás o lateral esquerdo cobrar. Maurício, lateral esquerdo do Tubarão. Cobra tocando o jogo lá na frente. Tentou girar. Cariús em cima da marcação lá atrás. Cicinho chega para afastar, tira. A bola volta no campo de defesa. Caio. Carrega de perna direita. Entrega na lateral para Cedric. Levantou na bola cruzada para Cariúça. Sai lá atrás Andrei. Sai, pega firme, mas repõe de maneira equivocada nos pés de Zé Breno. Bola recuada, o time do Tubarão vem com Cedric pela direita, rola para a lateral, tenta tocar a bola, Guarani retoma e perde na sequência. 0-0, comecinho do jogo. Domina a bola Zé Breno, recua, toca na defesa. Vai sair jogando lá atrás o Wallace. Recorre, domina, gira, entrega na lateral para Maurício. Vem na beirada do campo, avança. Tem contra a marcação de Cicinho, toca o jogo. Tem para dentro do campo, na meia esquerda. Zé Breno abriu na ponta pela esquerda. Maurício no cruzamento, bola cruzada para trás. A batida, Andrei! Andrei defendeu. Batida do Edson Cariús, entrada na área, o time do Londrina pressiona forte. Andrei faz mais uma grande defesa.
E a bola subiu e depois ele pegou em definitivo o Breno Beretta. E mais uma vez a defesa do Guarani, hoje com 3 zagueiros, dando espaço para o ataque do Londrina. Poderia ter sido o primeiro do Cariú se não fosse o goleirão Bugrino. E a zaga se jogando na frente da bola. 0-0 em Londrina. Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. Com o Giga Home Office, sua carreira brilha para quem curte maratonar séries e vibrar com o seu time do coração também. Gamer raiz ou competitivo e o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos. Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. Planos a partir de R$ 169,99. Assine já, acesse desktop.com.br. Vai pro campo de ataque, domina Edson Cariús, virou pra perna canhota, bateu. Quem bateu foi o Iago Teles. E aí pega e não solta Andrei Ventura. Você novamente, Breno, viu lá, está caído o goleiro do Guarani e agora está sentindo, houve um choque exatamente no momento, na batida, depois da batida do Iago Teles, que o Andrei Ventura pegou. Exatamente, né? Ele acabou tocando o atacante do Londrina no goleiro do Guarani. E quando há o toque no goleiro é a falta. O árbitro marcou falta, goleiro Bugrino está sendo atendido pelo departamento médico, o Andrei sendo atendido nesse momento. 0-0 Londrina e Guarani. A Sanasa tá de aplicativo novo, site novo, atendimento pelo WhatsApp. Resumindo, tem uma agência da Sanasa dentro do seu celular. Anota aí, 0800 7721 195 Sanasa. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, comecinho do jogo. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro em Londrina, no estádio VGD, estádio do Londrina. Londrina 0, Guarani 0, Edu Pinheiro. Ainda a Série C ontem, Ituano 2, Retrô 0, primeiro tempo de Anápolis e Itabaiana 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado pela audiência, manda aí um like pra nós, manda um joinha, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça. Vem o time do Londrina, João Tavares bateu firme de perna direita, de longa distância, a bola vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, saiu uma pancada de perna direita. A bola saiu, foi embora, tiro de meta pro Guarani bater, Breno Beretta. O Maurício, a perna dele boa é a esquerda, mas ele arriscou de perna direita, né? A bola passou no cantinho direito do goleirão Andrei, que até tava nela, a bola foi pra fora. Tiro de meta já cobrado, 0-0. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Domina o time do Guarani, trabalha Kelvin, recua, solta o jogo para Alisson. Zagueiro Bugrino inverte, solta lá pela esquerda, vem para Everson Barbosa. Trabalha curtinho pela meia esquerda para Matheus Sarará. Recua, daqui a pouco os comentaristas vão falar qual é o plano tático desse time do Guarani, que joga com 4 zagueiros. E vem no contra-ataque, domina Iago Teles, abriu pela esquerda, vai pra bola Maurício, bateu cruzado, chega lá atrás Emerson Barbosa, afasta, tira, Diego Torres foi dominar, cochilou, perdeu Cedric,
Domina virando o jogo lá pela ponta no campo de ataque. Vem embora. Ajeitou o Vitinho. Bola na linha de fundo. Tentou o cruzamento. Acabou o campo. Mas o último toque foi do jogador Sarará. Portanto, escanteio para o Tubarão bater, Breno. Segundo escanteio do jogo, agora pelo lado direito. E o Robson, sempre ele nas cobranças de bolas paradas. Segundo escanteio para o Londrina, o Robson tá chegando por lá. Robson vai para a batida na cobrança de escanteio. 9 minutos passados. Primeiro tempo, placar de 0-0 no VGD. Time do Londrina vai para a cobrança de escanteio. Bateu o Robson, a bola voltou para ele, tentou a tabela por dentro, o Guarani retoma. 9,5, placar de 0-0. Cedric domina na beirada do campo para o time do Londrina. Trabalha o jogo com a perna direita, vem andando para trás. Bom público, tem capacidade para 8.000 torcedores o estádio VGD. Bola recuada, vem no campo de defesa, Caio para dominar. Ajeita no pé direito para fazer o erguimento. Desistiu de lançar do campo de ataque, prefere o recuo. Tubarão toca a bola lá atrás com o Wallace. Ele trabalha na perna canhota, faz o passe por dentro. Vem lá atrás Rafael Rodrigues para afastar e comete falta no Iago Teles. Iago Teles tem 4 gols na Série C, o vice-artilheiro da competição. Portanto, uma marcação um pouco mais acirrada em cima do artilheiro do time do Londrina. Bola cruzada na área do Guarani. Chega bem lá atrás, afasta. Domina Diego Torres. Trabalha o jogo pela esquerda para Emerson Barbosa. Já perdeu. Recupera Cedric, vem pela meia direita. João Tavares para fazer o passe. Leva na perna direita dentro do círculo central. Bola recuada. Trabalha lá atrás o time do Londrina. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C em Londrina. Londrina 0, Guarani 0, Edu Pinheiro. Olha, na Série B, primeiro tempo de Ferroviária 1, Vila Nova também 1. Na Série C, gol do Anápolis. Primeiro tempo, Anápolis 1, Itabaiana 0. Bandeirantes. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela sua maravilhosa audiência. Placar de 0-0. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Você pode contar com o Sicredi. É tempo de análise, Valdemir Gomes. Outra palavra fácil, comecinho do jogo e o plano tático que o Guarani está usando para este jogo em Tigrão. É um 5-4-1, não encaixou ainda. A pressão do Londrina é infernal. E o Guarani já poderia ter tomado o gol por 2 oportunidades. Não fica com a bola, tem que quebrar o ritmo do Londrina. É muito forte a pressão, não encaixou ainda. E a estratégia do Roger é pressão o tempo todo. Só um minutinho, Tigrão. Emerson Barbosa, pé canhoto, levantou na área. Cicinho chegou finalizando, deu uma chapa. A bola passou por cima do gol. Foi embora para fora pela linha de fundo por pouco.
por pouco, por muito pouco. O Guarani não empata o jogo com o Cicinho, Breno Beretta. Foi praticamente da marca do pênalti e o Cicinho estava livre no cruzamento do Emerson. Se fosse o Bruno Santos, que tem mais qualidade na finalização, o Guarani poderia ter aberto o placar, né? Mas o Cicinho chutou essa bola muito por cima. Ela se perdeu pela linha de fundo, 0-0 no placar. Complete o raciocínio, Tigrão. O Guarani tem que ficar com a bola e quebrar essa velocidade do Londrina. Até agora, o esquema de 5-4-1 não foi assimilado. Chegou uma vez só, o Londrina já chegou 4. O Roger quer pressão total, sair à frente e quebrar o esquema reativo do Guarani. Por enquanto, muito melhor o Londrina. Acompanhe as principais informações de Guarani Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Siga também o portal CB nas redes sociais. Placar de 0-0. Tem o time do Londrina, bola aberta, Cedric abriu lá pela ponta, vem embora o time do Tubarão, arrancou na linha de fundo, pé direito, cruzou na área, Sarará, chega de cabeça para tirar, mandou para fora, para a linha lateral, é arremesso para o time do Londrina, Cedric vai cobrar para o time do Tubarão. Autorizado, soltando o jogo para Zé Breno, outra vez para Cedric, para Zé Breno, perdeu, tira lá atrás Emerson Barbosa, soltando o jogo para Bruno Santos, aterrado, falta, o árbitro paralisa e marca. É falta para o Guarani no campo de defesa. O Guarani está tentando dar uma esfriada no jogo, depois da pressão do Londrina, a falta do Bruno Santos, que está tendo que buscar a bola na defesa. Início de primeiro tempo, 0-0 no VGD. Carlos Henrique, bate pesado, e aí o plano tático do Guarani para esse jogo, tomando sufoco em CH. Porque o time está errando muitos passes e está dando muita liberdade, principalmente para os jogadores do Londrina de meio campo. Apesar de ter uma segunda linha que varia de 5 para 3 jogadores, o Guarani tem um bom volume de jogadores, mas erra muito. Erra muito, isso não pode acontecer. E no lance do Cicinho, foi gol perdido. Foi a única oportunidade do Guarani e ele tinha ali o dever de ter feito o gol. De qualquer maneira, o Londrina é melhor. Antes de ir até uma agência da Sanasa, confere se não dá para resolver pelo aplicativo, pelo site ou pelo WhatsApp. A Sanasa é digital. Falta pro Londrina pela meia esquerda, campo de ataque, Bebê. E a falta foi do Kelvin, né? Ele fez essa falta na meia esquerda. Quem tá por ali? O Iago Teles, artilheiro, e também o Maurício. 2 na batida, Iago Teles bate com a direita e Maurício com a esquerda. Vamos ver quem é que vem. Iago Teles, pé direito, bateu fraco. Andrei Ventura no meio do gol, encaixou, pegou e não soltou o Breno. É uma falta batida nas mãos do goleiro Andrei, que tem pressa para fazer a cobrança. E esse estádio é tão acanhado, Batista, que a parte coberta do estádio tá fazendo sombra praticamente no meio do gramado. Tem um pessoal que tá jogando aí do lado desse, onde tem a sombra, né? Para ficar na boa, tá mais tranquilo, apesar de que a temperatura 22 graus é uma temperatura gostosa. Esse estádio aí, o Conde Rodolfo Crespi, perto dele, é assim, uma espécie de Wembley sul-americano. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 100 0102. Desktop. Hoje não temos aqui o especialista, mas o Andrei Ventura fez 2 defesas. Se o Gleger Zorzin estivesse por aqui, não está. Está em Bragança Paulista, chefiando a delegação de Hortolândia nos jogos regionais. Mas os comentaristas vão opinar
das defesas do Andrei Ventura. Começo com você, CH. Qual a nota até agora e qual a melhor defesa? Aquela segunda defesa, para mim, nota com autorização do Gleger, 7,93. E para você, Tigrão, conceito e definição, nota da defesa, qual foi a melhor? O Mão de Alface está comendo linguiça hoje lá em Bragança. 7,777,99,2. Lembrando que defesaça só acima de 8. Segundo o regulamento confeccionado pelo especialista Gleger Zorzin. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Entrada forte do Wallace por trás no Bruno Santos. Lance que merecia cartão amarelo, mas o árbitro não deu, hein, bebê? Ele só conversou. Tailan Azevedo, que é do Amapá, agora foi ele quem amarelou, né? Porque era pra ter pintado o primeiro cartão do jogo. Sem bola, o Wallace atingiu o Bruno Santos. Tailan Azevedo Gomes tem 29 anos, nasceu em Santana, no Amapá. Trabalhou como técnico administrativo. É um dos principais nomes da arbitragem amapaense. Ele que está apitando este jogo e não deu o cartão amarelo, poderia ter dado sim. A entrada foi desleal por trás, veio com o cotovelo, inclusive no costado do centroavante do Guarani. Bruno Santos que marcou 3 gols. 2 jogos, 3 gols na Série C. Domina Cicinho no peito, na perna direita para fazer o passe. Time do Guarani vem saindo lá atrás. Rafael Rodrigues não avança. Prefere o recuo para Alan Santos. Domina, solta o jogo lá pela esquerda na marca de 20 minutos. Passados do primeiro tempo, 0-0. Passe errado, o time do Londrina já retoma. E vem na beirada do campo com o Iago Teles. Domina, soltando o jogo no campo de ataque. Vai para a bola, Robson. Bateu a bola bloqueada, volta. Ele domina e recua na entrada da área. Vem Iago Teles, levantou de perna canhota para Cariús. Em cima da marcação. A bola volta, vem dominando, ajeitando João Tavares. Abriu, lateralizando a jogada, vai direto e para fora. Para a linha lateral, o arremesso é do Guarani. Mas estava gritando lá o Robson, dizendo que o arremesso é do Londrina e não do Guarani. E o árbitro tá um pouco atrapalhado, né, Batista? Tá apitando no grito, arremesso lateral que o Cicinho não cobrou até agora. E para quem não está vendo o jogo, dá para dizer o seguinte: atrás do gol do goleirão Andrei tem muita gente no alambrado. Lá não tem arquibancada, tem uma parte meio coberta com um toldo e tem muita gente de pé ao redor de todo o estádio, Batista. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e acompanhe o seu orçamento. Bola levantada no campo de ataque para o time do Londrina. Emerson Barbosa chega, vem para a bola, Alisson. Domina, soltando o jogo lá pela esquerda, 22 minutos. O time do Guarani no contra-ataque, mas é impressionante. O último terço é muito ruim. Vai morrer de fome o Bruno Santos. Muito marcado, Diego Torres não consegue criar o time de Londrina. Exerce ali um cinturão de marcação, quase que todo ele dedicado a marcar o meia do time do Guarani. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Domina Sarará, soltando o jogo para Alisson, para Emerson Barbosa. Mais um passe errado do Guarani, pois não, Tigrão? Não, é que o Guarani faz uma linha de 5 defensiva e mais uma linha de 4 na frente dela. E aí não dá para jogar com 12, né? Tem que jogar com 10 na linha. Sobra só um à frente, que é o Brunão.
E aí ele vira isca fácil de marcação. Quem é que está tentando chegar para encostar nele? O Diego Torres, mas ele não tem essa característica. Diego Torres tem que vir de trás com a bola. E está muito bem marcado. Então, na verdade, o Guarani não existe até agora, fora aquele lance do cruzamento do Emerson Barbosa para o Cicinho. Ofensivamente não existe. O Londrina manda no jogo e a ideia, logicamente, do Marcelo Fernandes, num campo pequeno, acanhado, pressão de torcida, foi de fechar, congestionar a entrada da área. Já poderia ter tomado o gol, não fosse boas 2 defesas do Andrei. Então eu acho que ele tem que tirar um pouquinho o time, talvez até mexer. Não deu encaixe até agora e não vai ser fácil para o Guarani, é muito cedo ainda, 24 minutos do primeiro tempo, suportar essa pressão durante todo o tempo que vem aí pela frente. Vamos aguardar mais um pouquinho, mas não encaixou. O Londrina manda no jogo. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Sicredi. Cedric cobra arremesso lateral para o time do Londrina, que vai empatando em casa. Até aqui placar de 0-0. Chega lá atrás o time do Guarani para afastar. O árbitro já havia paralisado e marcando uma falta de ataque do Londrina, hein, Breno? E o Guarani tem pressa para fazer a cobrança. Já cobrou 0-0, tudo igual. Emerson Barbosa para Diego Torres. Ele não evolui, prefere o toque recuado. A bola volta para o campo de defesa. Andrei Ventura bate de perna direita, levanta no campo de ataque, mas vem em cima do zagueiro do Londrina. Microfone da Rádio Bandeirantes. Sente o peso. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 minutos passados primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C no VGD em Londrina. Londrina 0, Guarani 0, Edu Pinheiro. Série B, intervalo, Ferroviária 1, Vila Nova também 1. Ainda a Série B, 18h30, tem Botafogo e Novo Horizontino em Ribeirão Preto. Saiu amarelo, veio lá de trás, Rafael Rodrigues perdeu tempo da bola em cima do Iago Teles, entrada forte por trás e o árbitro deu amarelo em Breno. É o primeiro cartão do jogo, segurou pela camisa, cartão amarelo merecido para ele, primeiro cartão do jogo. Desktop, internet premiada, ultra velocidade, 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99. Assine fácil pelo site desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102. Desktop. Carlos Henrique, o bate pesado. Placar de 0-0 e o jogo diz aí, CH. O Guarani não ataca, né, Batista? Ele só se defende. Não sei se vai conseguir suportar o Londrina, não, que pressiona muito. É melhor e esse esquema com esses jogadores não está funcionando. Se funcionou com o Sarará sendo o terceiro zagueiro, desse jeito, com o Sarará por dentro, não está funcionando. Talvez, para o segundo tempo, a alternativa seria tirar um jogador de meio ou um zagueiro e acrescentar um atacante. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Daqui a pouco, intervalo inteligente com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes.
Placar de 0-0, Cicinho vem para a cobrança de arremesso para o time do Guarani, que hoje está jogando todo de verde. Normalmente a camisa verde, calções brancos. Hoje, camisas verdes, calções verdes e meiões verdes também. Time do Londrina com seu uniforme tradicional. E domina no campo de ataque para a bola Diego Torres. Lá à esquerda para Emerson Barbosa. Ele recua, vem para dominar. Tentando o Diego Torres, rente, arrisca, lateral, tá muito longe do gol. Ele tenta a tabela, vem com Saraná. Trabalha na perna direita, outra vez na lateral do campo para Diego Torres no drible. Vem por dentro, toca curtinho para Saraná, para Diego Torres. Ele vai recuar para dentro do círculo central. Domina Alisson, tenta a passagem, toca na frente, Alan Santos abriu o jogo. Se manda Caio Melo no campo de ataque para Emerson Barbosa, volta no Caio Melo. Ele não avança, prefere o toque recuado. O Guarani toca, mas não penetra. Alan Santos, lançamento aberto na ponta direita, Cicinho de cabeça para Diego Torres, devolveu para Cicinho, chega Maurício para afastar. Tira a bola, vai para fora, para a linha lateral. É arremesso pro Guarani. Rádio Bandeirantes, diariamente necessária. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Placar de 0-0. Time do Guarani vem com Kelvin. Gira, recua, chama Alisson. Dali para a lateral esquerda, Emerson Barbosa carrega, rente, arrisca, marginal do campo. Solta o jogo para Saraná. Ele gira em cima da bola. Toca o recuado pela direita, vem para Cicinho. Cicinho se manda no campo de ataque, vem na ponta direita, 30 minutos. Recuo para Rafael Rodrigues. Ele toca ainda mais atrás. Vem para Alan Santos, para Diego Torres. Recua. Escorrega Saraná, mas realinha a jogada. Diego Torres chega para dominar, recuando para Alisson pela esquerda, marcação em cima dele, o árbitro para marcar a falta do Cariús. Falta cobrada. Guarani tem pressa, vem pela esquerda, Caio Melo, trabalha o jogo com Emerson Santos, vem para Saraná, recolhe, domina, inverte, solta o jogo pela esquerda, o time do Guarani vem com Diego Torres, tentou a passagem, travado, ficou na malha de marcação do time do Londrina e na sequência falta para o Tubarão bater Breno Beretta. E um detalhe é que esse gramado do VGD tá bem seco, né? Uma imagem no início do jogo, deu para ver, Batista, o gramado muito curtinho, muito seco e ele foi irrigado antes da partida, mas tem vários pontos que aparece mais terra do que grama. Batista, 0-0 no placar. Gramado horrível, gramado horroroso, cheio de buracos. Jogo difícil para o Diego Torres. Dominou o time do Guarani, saiu lá pela esquerda, Emerson Barbosa, vai pra cima da marcação, cortou pra dentro, pé direito, cruzou pra Bruno Santos, Cicinho também está na área, reboteada, a bola caiu com Kelvin, avança Iago Teles, veio nas pernas do Kelvin, falta para o Guarani bater na lateral do campo, bebê. É pelo lado direito, né? A falta realmente aconteceu, chegou atrasado o Iago Teles. Jogadores do Guarani não tem pressa para fazer a cobrança. Quem tá lá é o Diego Torres, de perna esquerda, próximo da bola. O Caio Melo também tá por ali de perna direita. 32, primeiro tempo, 0-0, o time do Guarani vai subindo as suas fileiras, levando Rafael Rodrigues e Alisson, os zagueiros para dentro da área. Vem para a bola Diego Torres, arma a perna esquerda para fazer o erguimento na área. Momento de grande expectativa, o time do Guarani ataca se estivesse no brinco contra o gol do placar eletrônico. Partiu Diego Torres, pé canhoto, levantou a bola cruzada. Em cima da marcação, sai Luiz Daniel. Goleiro para tocar na bola, tira. Vai para fora, para a linha lateral. O último toque foi do jogador do Guarani. Portanto, arremesso para o Londrina, Breno. Essa bola sobraria para o Bruno Santos, no canto esquerdo, próximo do goleirão que já estava batido, mas o zagueiro do Londrina foi mais esperto, quase o Guarani abre o placar.
E o Bandeira deu arremesso lateral para o time do Guarani. Emerson Barbosa cruza na área, passou por todo mundo. Cicinho dominou no fundo do campo, bateu contra a marcação de Maurício, voltou. Cicinho tentou levar. Iago Teles chega para tirar, não consegue por trás. Apareceu o Wallace para tirar, mandar para fora. Arremesso lateral para o time do Guarani bater pela direita, campo de ataque. Guarani equilibra a partida neste momento e vai para cima do Tubarão. Toma posição Cicinho, vai para a cobrança, toca a bola pela direita para Rafael Rodrigues. O Rafael Rodrigues, e passe horroroso, hein? Para ninguém lá no fundo do campo. Passando pela área, tiro de meta para o Londrina bater. Ele acabou se livrando da bola, né? Guarani que está com dificuldades de ficar com essa bola. E mais um detalhe a respeito do gramado. Tá tão ruim, Batista, que a bola quica o tempo todo. E os 2 gols tem muita falha nos goleiros, né? Um espaço de terra, 0-0. Caio Melo dominou, rolou pelo comando, falta. Paralisa o árbitro. Bruno Santos não tá com a vida fácil. Tá muito complicado. Agora quem chegou foi o João Tavares, deu um pisão no pé. Tá sentindo aí o camisa 9 do Guarani, bebê. E o árbitro mais uma vez não deu o cartão amarelo. Tá economizando para os donos da casa. Era para ter sido o 2º cartão amarelo pro Londrina. Muita reclamação dos jogadores do Guarani. Falta perigosa, meia esquerda para o Guarani fazer a cobrança. O Caio Melo tá por lá. Tailan Azevedo Gomes do Amapá é o árbitro do jogo. Falta 2 na batida. Caio Melo é quem vai. Parte o pé direito, levantou na área para o Cicinho. A bola foi para fora, mas o último toque do jogador não havia impedimento, né? Marcou o Bandeira. Impedimento, Bandeira. Rafael que estava à frente. O assistente Inácio Barreto da Câmara, também do Amapá, marcou aí o impedimento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C em Londrina, norte do Paraná. Londrina 0, Guarani 0. Primeiro tempo, Série C ainda de Anápolis 1, Itabaiana 0. Às 19 tem mais 2 jogos na Série C. Ipiranga e Maringá, Brusque e Figueirense. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falta pro Londrina bater meia esquerda, campo de ataque, Breno Beretta. E o Robson, mais uma vez, tá por ali, vai fazer a cobrança. Foi uma falta do Rafael. Até no último jogo a gente falava, né? O Kelvin, se não saísse da partida, iria ser expulso. O Rafael, já, se o treinador não tirar, pode ser expulso, Batista. Robson, pé canhoto, bateu cruzado, subiu lá atrás Emerson Barbosa. Para a linha lateral, a bola sai, é arremesso. Cedric vai fazer a reposição para o time do Tubarão. 36 passados, primeiro tempo 0-0. Domina tentando levar a bola lá pela direita, Zé Breno. A bola saiu, agora é escanteio. O último toque foi do Emerson Barbosa ou do Alisson? Escanteio para o time do Londrina, hein, bebê? Pelo lado direito, o Robson mais uma vez, sempre ele, de perna esquerda, tá prontinho para fazer a cobrança. Robson vem pra batida. Se fosse no brinco, seria no gol dos portões de entrada. Pé canhoto, cruzamento, desvio de cabeça. Lá atrás chega tirando Alan Santos, preciso no corte. Evitou na entrada da pequena área, tirando de cabeça. Domina, vem no contra-ataque. Bruno Santos tentou perfurar a defesa, ele reclama, dizendo que houve um toque de braço, o árbitro nem tchum. Já usou o novo site da Sanasa. Tá tudo muito fácil e prático, anote aí. sanasa.com.br. Placar de 0-0, daqui a pouco intervalo inteligente do Rádio Brasileiro, comando de Edu Pinheiro, ou incomparável
É tempo de análise. Valdemir Gomes, outra palavra fácil, 38. E aí, Tigrão, reta final do primeiro tempo, vira no 0-0 ou não, hein, Tigrão? Tá com jeito sim. Agora o Guarani já passou pelo pior. Agora, inteligentemente, procura ficar com a bola, procura valorizar a posse de bola e com isso ele quebra aquilo que a gente dizia no início da partida. Com isso ele quebra o ritmo de pressão do Londrina, que já não é mais o mesmo. Nesse momento o jogo é equilibrado, a fase mais complicada para o Guarani já passou e inteligentemente o Marcelo Fernandes subiu as linhas. Não dá toda a liberdade que dava para o Londrina iniciar as jogadas dentro do seu campo. Nesse momento o jogo igual e o Londrina já não tem mais a mesma supremacia dos primeiros 20 minutos de partida. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Cobrança de arremesso lateral, o time do Londrina vem por dentro, vem com o Iago Teles. Bola na lateral para Maurício, pé direito, cruzou na área, tira Alan Santos. Bruno Santos dominou, soltando para Diego Torres, foi pego por trás. Marcação pessoal de João Tavares, é falta para o Guarani bater. E provavelmente um pedido do técnico Roger, que na última sexta-feira falou conosco aqui na Rádio Bandeirantes e citou, né, tanto o Diego Torres quanto o Bruno Santos. 0-0, finalzinho de primeiro tempo. Cicinho domina pela meia direita, tentou o cruzamento na entrada da área, errou. E aí Emerson Barbosa mata o contra-ataque, mas com falta. É falta para o time do Londrina. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. 40, primeiro tempo, 0-0. Ninguém mexeu no marcador no VGD em Londrina. Domina Maurício, lateral, avança, vem com o Iago Teles. Trabalha o jogo, recuo de bola para o Wallace. Soltando para Caio, ele ultrapassa a linha da metade do campo, virando lá pela direita para Cedric. Na lateral faz o passe por dentro, veio para Zé Breno, Guarani bem na marcação, chega lá atrás Diego Torres, afasta e tira, lança no campo de ataque para Bruno Santos, difícil demais, né? Isolado, sozinho, lá num deserto árido, sem uma gota de água para beber, Bruno Santos absorvido, tragado pela marcação do time do Londrina. 41. Domina o time do Guarani com o Cicinho, tomou um pisão no pé. Tá caído, tá sentindo o lateral direito do Guarani, Breno. E o Tailan, árbitro do jogo, só tá olhando, né? Era para ter sido mais um cartão amarelo e o árbitro economizando. E naquele lance anterior, que o Bruno Santos foi sair no contra-ataque, o gramado tá tão ruim do VGD que ele acabou se atrapalhando com os buracos do gramado e perdeu a bola, Batista. Ele tem que, além de se preocupar com o adversário, ele também tem que driblar os buracos, e são muitos. Primeiro vem o time do Guarani, tocando a bola, Diego Torres para Caio Melo, para Emerson Barbosa, pé canhoto, cruzou na área para Bruno Santos, a bola vai embora. Ele tentou fazer um malabarismo para tentar fazer um gol de calcanhar. Estava precarizado no lance, tanto é que desabou. Mas a bola passou com perigo, lambendo a cara do gol e foi embora. Para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Londrina bater. Parecia que essa bola passou pelas costas dele, né? Pareceu. Ele passou um pouco da bola, o Bruno Santos. Se ele fica um pouco atrás, poderia ter recebido de frente. 0-0 no placar em Londrina. Ele deu um pulo assim, ó lá, Calango do Nordeste, né? Quando sai da sombra e pisa no chão quente para tentar de alguma maneira tocar na bola. E ele tem feito gols assim, né, Breno? Primeiro
jogo que ele estreou, marcou um gol se atirando de cabeça no gramado e o segundo gol se jogou contra a bola e marcou 2 gols. Então ele já tem um histórico de gols dessa natureza, né? Ele se aproveita de todas as bolas. Se a bola vem por cima, por baixo, rasteira, mas nessa ele não conseguiu. Parecia até que ele tentou de letra, mas não conseguiu. O Guarani tá equilibrando o jogo 0-0. 0-0, Kelvin toca na bola, tentou o cruzamento. Ela voltou no Cicinho que não conseguiu dominar e o Londrina fica com a posse de bola. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Carlos Henrique, o bate pesado e aí CH vira assim 0-0. O que você acha? Provavelmente sim, Batista. O jogo caiu tecnicamente, mas bom para o Guarani que equilibrou as ações, né? Até o time está mais adaptado à condição do gramado, como vocês colocaram e é verdade. O gramado é muito ruim e está atrapalhando mais o futebol do Guarani. Afinal de contas, né? Frase atribuída a Charles Darwin. Não é o mais forte nem o mais inteligente. Vai vencer quem melhor se adaptar. E parece que o Guarani realmente se adaptou à precariedade do gramado, o estado horroroso da grama do VGD. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, na tela da Band. Acompanhe também no youtube.com/BandMaisTV. Oi, Tigrão. Não, mas com todo respeito ao Darwin, né? Deixa ele quieto, que descanse em paz. Mas é uma vergonha. Um campeonato profissional, promovido pela CBF, times tão importantes, tão tradicionais, jogar bola num gramado desse daí, né? É uma aberração, é uma coisa, assim, totalmente fora de qualquer propósito, né? O gramado é impraticável. Ele é pequeno, ele tem proporções menores, a bola não rola, ela pula, ela pinga o tempo todo, é difícil dominar, expõe inclusive a integridade física dos jogadores pela irregularidade da grama. Eu acho que não deveria ser permitido. Ah, mas é Série C. Não importa, a regra é a mesma. O mínimo necessário é o substrato para que você possa praticar o esporte. E a grama não permite isso. Domina o time do Guarani, vem com o Kelvin. Abriu para Diego Torres, pé canhoto, cruzou na área. A bola não passa, pois não, bebê? O árbitro deu 2 minutos de acréscimos. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre no Igatacado, em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Agora o Alisson chegou forte por trás no Zé Breno. Foi Zé para um lado, Breno para o outro. E também não saiu cartão, pelo menos está usando o mesmo critério em bebê. Agora economizou, porque foi de joelho, o Alisson foi de cotovelo, falta já cobrada, Batista. Falta cobrada, a bola levantada na área, vai embora. Para fora, pela linha de fundo lá de trás, o Robson levantou, a bola passou por toda a extensão da área bugrina. É tiro de meta para o Guarani, o árbitro pediu a bola, apita e termina o primeiro tempo. 0-0 no VGD. Na sequência vem a intervalo inteligente do rádio brasileiro com Edu Pinheiro, o incomparável. Alô, Edu! Ô, meu grande amigo Batista e Vitorino Gonçalves Dias, VGD. É isso, bebê? Exatamente, Edu. Vitorino Gonçalves Dias, o estádio que o Londrina está mandando os jogos, definiu em outubro do ano passado, porque é um estádio acanhado,
dá uma boa pressão, Edu. Cabe 8 mil pessoas. Depois vou até fazer uma pesquisa. Deve ser um dos menores, se não o menor estádio da Série C do Campeonato Brasileiro, né? E o Guarani tomou um cartão amarelo no primeiro tempo com o Rafael, zagueiro. O Guarani que está jogando com 3 zagueiros. Único cartão do jogo. Porque o senhor Tailan Azevedo Gomes do Amapá economizou. Dava para ter aplicado pelo menos mais uns 5 cartões, viu, Edu? Olha, já você mica o banco aí, tem torcida do Guarani, né, Breno? Tem torcida do Guarani, tá presente no VGD, torcida do Guarani, não deu pra contar quantos torcedores, Edu, mas depois eu vou tentar, e a torcida do Londrina tá em bom número, o gramado tá sendo irrigado agora, nesse momento, gramado muito seco, muito ruim. Do lado dos 2 gols, Edu, tem aquela falha de terra que a gente não via há muito tempo, porque a maioria dos gramados hoje no Brasil são bons gramados, né, Edu? Eu vou passar os bancos, Edu. Banco do Guarani, quem que o técnico Marcelo Fernandes tem à disposição? Tem o Fred, Conte, goleiro, tem o Diogo Silva, zagueiro, tem o Lucas Rafael, zagueiro, tem o Vitinho, lateral esquerdo, tem o volante Giovani, tem o Lucas Martins, que é meia, tem o Isaac, que também é meia, e 4 atacantes, Mirandinha, Luiz Miguel, Cauã Jesus e o Deni Júnior. Vou passar o banco do Londrina, Edu. Tem o Elzo, tem o João Vitor, lateral, o Elzo que é goleiro, tem o Iago Lincoln, zagueiro, o Lucas Marques, volante, Gustavo França, que também é volante, barra meia, tem o Tauan, melhor dizendo, atacante, tem o Canela, também atacante, o Caio Rafael, que é meia, e tem o Lucão, que é zagueiro, goleiro, melhor dizendo. Ele tem 2 goleiros no banco, Edu, o Elzo e também o Lucão. Bom intervalo, Breno. Valeu, Edu. Olha, eu começo com o CH, o Guarani joga com o Andrei, Cicinho, Rafael Rodrigues, Alisson e Emerson Barbosa. No meio, congestionado Alan Santos, Kelvin, Matheus Sarará, Caio Melo e o Diego Torres. E na frente o Bruno Santos, 0-0 CH. O Guarani saiu no lucro. Se nos 15 primeiros minutos o Londrina tivesse sido mais competente, o Guarani estaria perdendo o jogo. O time demorou para se adaptar ao jeito do Londrina, ao esquema novo ou aos jogadores novos que começaram a partida, os escolhidos pelo Marcelo Fernandes, sem dizer da falta de adaptação, e aí não tem jeito, né? Porque quem não está acostumado a jogar num gramado nessa péssima condição é difícil se adaptar. Mas mesmo assim, depois dos 20, 25 minutos, o Guarani foi aos poucos, né? Chegando um pouco mais próximo lá do Brunão, ficando um pouco com a bola, ou mais com a bola. Um dos principais erros do Guarani no primeiro tempo foi o excesso de erro de passe. Isso não pode acontecer, principalmente num campo nessa condição, né? O domínio, o toque tem que ser aproximado, não é? E preciso. Outra coisa que faltou ao Guarani, o Brunão ficou muito isolado lá na frente. Esse meio campo com Sarará, Kelvin e Caio Melo não funcionou. O Torres muito marcado, como é que o Brunão ia receber bola? Os 2 laterais do Guarani sendo marcados também. O jogo está travado para o Guarani. O que precisa o Marcelo Fernandes? Trazer para o segundo tempo uma coisa diferente. E eu voltaria com um atacante. Quem seria ele? Mirandinha. E quem você tiraria, Carlos Henrique? Com toda certeza, um dos zagueiros. Aí fica diferente. Você volta num 4-4-2, com possibilidade, mesmo tirando um zagueiro, do acréscimo, do apoio e da assistência, né, da participação de Cicinho e Emerson Santos, Edu. Olha, na Série C ontem, Ituano 2, Retrô 0, Náutico 0, Floresta 0, CSA 2, Caxias 3, Confiança 1, ABC 1, intervalo de Anápolis 1, Itabaiana 0, às 19 tem Ipiranga, Maringá, Brusque, Figueirense. Amanhã, 19h30, Majestoso Ponte Tombense, aqui quem narra é Leandro Bolis. E 19h30, Botafogo na Paraíba e o São Bernardo na Série B. Intervalo, segundo tempo de Ferroviária e Vila Nova 1-1, 18h30, Botafogo e Novo Horizontino e Ribeirão Preto já. Fala o Tigrão, intervalo, hein? 0 Londrina, 0 também Guarani. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada,
você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Carlos Batista. Pela esquerda, Maurício no cruzamento, bola cruzada para trás, a batida, Andrei! Andrei defendeu, batida do Edson Cariús, entrada na área, o time do Londrina pressiona forte, Andrei faz mais uma grande defesa. E a bola subiu e depois ele pegou em definitivo o Breno Beretta. E mais uma... Tigrão Emerson Barbosa, pé canhoto, levantou na área, Cicinho. Chegou finalizando, deu uma chapa. A bola passou por cima do gol. Foi embora para fora pela linha de fundo por pouco. Por muito pouco. O Guarani não empata o jogo com o Cicinho, Breno Beretta. Foi praticamente da marca do pênalti e o Cicinho estava livre no cruzamento do Emerson. Se fosse o Bruno Santos, que tem mais qualidade na finalização, o Guarani... 0-0, vimos aí a defesa do Andrei, foi a segunda no comecinho e depois a única chance, Emerson Barbosa cruzando e o Cicinho livre. Por cima, Tigrão. Um abraço para você, viu, Edu? É o seguinte, o começo do jogo foi terrível para o Guarani e ficou clara a estratégia do Roger, esse centroavante da Ponte, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, do próprio Guarani em 2010, né? Onde quando parou o campeonato para a Copa do Mundo, parou a Série A, ele era o artilheiro do campeonato. A estratégia dele foi de meter uma pressão diabólica, infernal, no começo da partida para sair à frente e quebrar o sistema de marcação do Guarani e quebrar a estratégia de jogo por ter que tomar um gol mais cedo do treinador bugrino, o Marcelo Fernandes. Então ele foi com tudo para cima, subiu todo mundo, pressão, marcava forte na saída de bola, o Guarani não conseguia respirar e o Londrina criou 3 grandes oportunidades até 10 minutos. Poderia ter feito o gol. Não fez. O esquema do Guarani diferente para esse jogo, ainda não tinha encaixado. Joga com o Andrei, o goleiro, Cicinho numa beirada, Emerson na outra,
3 zagueiros, Rafael, Alan Santos e Alisson. Além disso, com 2 volantes à frente, né? Mais o Caio Melo, que é um terceiro volante, primeiro volante o Kelvin, o segundo o Sarará, terceiro o Caio Melo e o quarto homem de meio campo, o Diego Tavares, que também é um cara de criação, mas tem a obrigação e a missão de ajudar na marcação. E na frente só o Bruno Santos. Então o Guarani não evoluía. Só que ninguém aguenta aquele ritmo alucinante que o Londrina empregou durante um tempo de jogo inteiro. Até 20 minutos foi assim, depois o Londrina precisou respirar um pouco, o Guarani subiu um pouquinho as linhas, equilibrou o jogo, teve uma única grande chance, num cruzamento do Emerson Barbosa, com a chapa do Cicinho, que bateu certo, tentou aparar, ela subiu um pouquinho, senão o Guarani teria feito o gol. Então esse é o panorama do jogo. Um começo muito difícil para o Guarani, de muita supremacia da equipe do Londrina, e depois o equilíbrio. Do 20º minuto para frente, jogo equilibrado. O Londrina teve que diminuir porque as pernas não aguentaram. Quando eu digo diminuir, é aquele ritmo alucinante, aquela correria, aquela pressão. São seres humanos, não são robôs, androides. Claro que pesa a perna. E aí o Guarani inteligentemente tratou de tentar ficar um pouco mais com a bola, e quando você fica com a bola e toca e mantém a mesma sobre o seu domínio, você quebra o ritmo de correria do adversário, você quebra a pressão. E aí esse fato acabou sendo verificado e o Guarani até chegou numa oportunidade boa com o Cicinho. Foi melhor pelo conjunto, pelo movimento geral de ações do primeiro tempo o Guarani? Sim, sim. O Londrina foi melhor. O Londrina, metade praticamente do primeiro tempo, mandou no jogo. Só que tem esse fato positivo a favor da equipe bugrina. A equipe equilibrou e quebrou o ritmo. A equipe equilibrou e passou a ficar com a bola. A equipe passou a não se submeter àquela fortíssima pressão da equipe do norte do Paraná. O que é que vem no segundo tempo? Não será possível para o Londrina o mesmo ritmo alucinante de pressão ofensiva. Cabe ao Guarani, de repente, optar. Me parece, nesse momento, que o Marcelo Fernandes acha o empate um ótimo negócio. Pode ganhar? Pode. Pode numa bola bandida, pode numa jogada individual, num chute de fora, ou até mesmo numa falha defensiva ganhar o jogo? Pode. Mas nesse momento está muito claro que o Guarani prioriza não tomar e, se possível, fazer. E aí nós vamos observar, já nas alterações, se elas acontecerem, já no reposicionamento do time, se continuará sendo esta a principal estratégia do Guarani. Não vamos tomar. 0-0 é legal. Se der, espetamos um e levamos os 3 pontos. Ou se o Guarani já percebeu que o tubarão não é tão tubarão assim, é apenas uma tilápia inofensiva, e aí o Guarani se impõe um pouco mais. Esse é o momento que vai nos balizar para início do segundo tempo. Essa é a principal observação. Qual será a estratégia bugrina? A mesma? Priorizar não tomar? Ou vai ousar um pouquinho mais? Só o segundo tempo vai dizer, e eu aqui, né, por aquilo que a gente conhece desse time do Guarani e por todas as observações que a gente fez a vida inteira em torno do futebol, eu tenho a seguinte percepção: se o Guarani forçar um pouquinho, ele ganha esse jogo, porque, volto a dizer, o Tubarão é apenas uma inofensiva tilápia. Carlos Batista. Valdemir Gomes, ou dá a palavra fácil no intervalo inteligente com o comando de Edu Pinheiro, o incomparável. Tá tudo pronto, já já o Breno Beretta vem para dizer se tivemos alguma alteração no segundo tempo.
Vai começar a etapa final. Tailan Azevedo Gomes apita o árbitro. A bola está rolando em Londrina. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre Guarani. Começa o segundo tempo, o time do Londrina com Robson, pé canhoto, cruzou na área. Alan Santos chega, afasta, tira a pressão do time do Londrina no comecinho da etapa final. A bola foi embora, para fora, para a linha lateral. Uma dúvida de quem é o lateral, hein? Esse Tailan Azevedo Gomes é confuso. Acabou dando arremesso lateral para o Guarani. E aí, Breno, alguma alteração? Nenhuma alteração. Não mexeu Marcelo Fernandes no Guarani, não mexeu Roger Silva no Londrina. Os dois times são os mesmos que começaram a primeira etapa. Batista, 0-0. Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Para quem curte maratonar séries e vibrar com seu time do coração, gamer raiz ou competitivo. E o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos. Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. Planos a partir de R$ 169,99. Assine já, acesse desktop.com.br. Esfriou. Esfriou, caiu a temperatura? Caiu bem, Batista. Você até citava 22 graus no início do jogo. Nesse momento, 20 graus em Londrina. Não tem mais sol, só um pouquinho de sol numa parte da arquibancada, mas a sensação térmica é bem menor, de 15 graus, mais ou menos nesse momento. Até o final do jogo, o pessoal já está começando a colocar o agasalho no Paraná, Batista. Até o final do jogo deve despencar aí para uns 10, 12, né? Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Olha lá, cruzada na área, chega lá atrás, tirando e afastando o Rafael Rodrigues. Guarani vem esboçando o contra-ataque. Diego Torres domina, para, gira em cima da marcação, perdeu a bola. Tô reclamando que houve uma falta, ele foi desarmado, o árbitro mandou seguir. Se manda Iago Teles, cruzamento na área, toque de cabeça, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, o cruzamento de Iago Teles pela esquerda, meteu o pé direito, levantou na área para Cariús, ele subiu e enfiou a testa por cima do gol. É tiro de meta para o Guarani bater. O Cariús cabeceou como se fosse um zagueiro, né? Por cima, o goleiro Andrei apenas acompanhou o tiro de meta já cobrado, 0-0 em Londrina. Se a Sanasa tem aplicativo novo, site novo, atendimento pelo WhatsApp, pra que eu iria até uma agência? Isso é coisa do passado. Anota aí, 0800 7721 195. Domina o time do Guarani tentando a passagem, perde a bola, vem por dentro, Robson carrega pela meia esquerda, abrindo para Maurício lá pela esquerda, se manda o Iago Teles, arrumou para a perna direita, passe de calcanhar pela esquerda para Maurício, tentou o cruzamento em cima da marcação, a bola saiu. Rafael Rodrigues diz que não.
mas é escanteio para o Tubarão bater. Escanteio pelo lado esquerdo e no lance anterior, jogadores do Guarani ficaram reclamando, pedindo um pênalti, um possível toque de braço do jogador da equipe do Londrina. Como não tem VAR, o árbitro ignorou. Escanteio lado esquerdo para o Londrino, Robson na bola. O Robson na bola, meteu o pé canhoto, cruzou na área. Dominou o Wallace, pé canhoto, bateu, olha o gol. Bateu o pé canhoto, é gol! Gol do Londrina, Caio! Na marca de 3 minutos passados do segundo tempo. Levantamento, a bola na área. Ficou sozinho o Wallace para dominar e bateu pro gol. A bola ia fora, mas o Caio no meio do caminho chegou dominando, bateu sem marcação, mandou a bola no fundo do gol do Guarani. Caio, num giro em cima da bola, pé canhoto, a bola bateu lá dentro. É o gol do Tubarão. Londrina 1, Guarani 0 e o detalhe do gol é seu Breno Beretta. Detalhe para a construção dos dois zagueiros. O Wallace passou com facilidade pelo Caio Melo, até cortou o jogador do Guarani dentro da área. E depois o Caio ficou livre, sozinho, ele e o goleiro Andrei. O Alan Santos deu muito espaço. Ele, como se fosse um atacante, marcou um belo gol na pequena área, abrindo o placar para o Londrina. Agora Londrina 1, Guarani 0. A Sanasa tá de aplicativo novo, site novo, atendimento pelo WhatsApp. Resumindo, tem uma agência da Sanasa dentro do seu celular. Anota aí, 0800 7721 195. Guarani reclamou de impedimento e para você, Tigrão, tinha impedimento no lance ou não no gol do Londrina? Tinha. Estava impedido o Caio. Eu fiquei observando muito a linha da pequena área. Estava impedido o zagueiro central do Londrina, gol irregular. E para você, CH, achou que havia um impedimento no Caio ou não? Não, o Alan Santos dava condição para o atacante do Londrina. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:30. Aliás, 7:30, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série C. Depois desse ataque eu sigo, Cicinho, pé direito, cruzou na área para Bruno Santos. Ele divide, mas Luiz Daniel vem pelo alto, saiu para pegar e pega em definitivo. E eu sigo com o giro do placar. 8 minutos passados do segundo tempo. Em Londrina, no Paraná. Londrina 1, Guarani 0, Edu Pinheiro. Ainda a Série C, segundo tempo de Anápolis 1, Itabaiana 0. Na Série B, gol do Vila Nova em Araraquara. Dodô de pênalti, segundo tempo. Ferroviária 1, Vila Nova 2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda um joinha e muito obrigado para você também que está aí em todas as plataformas e no FM 85,7. Agora o Emerson Barbosa apanhou da bola, ela saiu uivando. Tentou matar, ela tocou no tornozelo e foi para a linha lateral. Arremesso para o Tubarão. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse
aromadeservas.com.br. Placar de 1-0, o time do Tubarão vai vencendo o jogo. Há uma falta, o árbitro paralisou, marcou Londrina, deu sequência na jogada, mas a falta era do Guarani, bebê. E o árbitro é tão atrapalhado que o Alisson tinha feito uma falta, ele não deu, depois na sequência ele acabou dando falta pro Guarani. Guarani tem pressa, perde o jogo, 1-0 Londrina. Domina lá atrás, vem Alan Santos no peito, toca de lado pelo lado esquerdo, tenta a descida do Alisson. Marcação em cima dele, Vitinho, e a bola foi para a linha lateral em cobrança de arremesso. Arremesso para o time do Guarani. Já cobra, tem pressa, Emerson Barbosa na frente para Caio Melo. Perdeu, mas na sequência Bruno Santos se antecipou, tocou para Kevin. É falta, o árbitro parou, marcou falta no círculo central para o Bugre bater. E o árbitro não dá cartão, né? Pegou sem bola o camisa 11, o Iago Teles, para cima do Kelvin. Uma falta que está marcada. O Guarani, é claro, tem pressa para fazer a cobrança. 1-0 vence o Londrina. 1-0, o time do Londrina vai vencendo o jogo. Domina pela direita, Caio Melo meteu o pé direito, cruzou na área. Chega lá atrás para afastar, tira Zé Breno. Guarani pega o rebote, domina lá pela direita, placar de 1-0. Guarani correndo atrás do empate, Kelvin. Para Sarará, a bola volta, sobra pela direita para Cicinho, Cicinho vem por dentro, domina tentando a passagem pela direita, aliás era o Rafael Rodrigues para Caio Melo, agora sim, para Cicinho, pé direito, cruzou na área, Diego Torres não conseguiu dominar, tira a zaga, a bola volta, o time do Londrina vem para o contra-ataque com o Maurício. Meteu na frente, tenta levar, não consegue, marcação boa, tira Kelvin, abriu pela direita para Cicinho, recolhe na perna direita, faz o break, rola atrás pela direita para Kelvin, abriu para Caio Melo, pé direito, cruzamento no desvio. Tira, afasta Maurício, escanteio para o Guarani bater, bebê. O Guarani chegando, uma das primeiras boas jogadas do Guarani, o escanteio do lado direito. É claro que o Guarani tem pressa para fazer a cobrança, tá correndo atrás do empate. 9 minutos, aliás 12 minutos passados do segundo tempo. Placar de 1-0, vem pra bola, pra cobrança de escanteio, o Guarani correndo atrás do empate. Partiu Diego Torres, subiu de cabeça, Rafael Rodrigues, é gol! Gol do Bugre! Na marca de 13 minutos passados do segundo tempo. Bola parada, cobrança de escanteio, Diego Torres meteu o pé canhoto, levantou quase na marca do pênalti. Rafael Rodrigues deu um passo pra frente na entrada da pequena área, subiu, meteu a cabeça na bola e mandou no fundo do gol do Londrina e empata o jogo. Rafael Rodrigues, cabeçada letal, cabeçada fatal para empatar o jogo. A bola bateu lá dentro e fechou. E empata o jogo o time do Guarani. Testada firme com raiva. Rafael Rodrigues, Rafael Rodrigues, Rafael Rodrigues, Rafael Rodrigues, Rafael Rodrigues, camisa 3. Ele, o autor do gol, empata o jogo, hoje sempre Guarani, Guarani 1, Londrina também 1, e o detalhe do gol é seu Breno Beretta. Detalhe para a cobrança perfeita do Diego Torres, de perna esquerda, lado direito, ele colocou na cabeça
do zagueirão Rafael como se fosse com a mão. E o Rafael foi lá no terceiro andar. Quem estava marcando ele foi justamente o autor do gol do Londrina, o Caio. Mas ele subiu muito mais. Cabeceou essa bola no canto direito do goleiro Luiz Daniel, que nada pôde fazer. Empata o jogo o Guarani com Rafael. Guarani 1, Londrina também 1. Partiu pela direita, vem o Londrina, Vitinho dominou o pé direito, levantou para Cariú, subiu, meteu a testa na bola, na trave! Na trave! Edson Cariús! A bola beijou o poste por pouco! Por muito pouco! O Londrina não faz o segundo com Edson Cariús! Cabeça daqui explodiu no poste do Guarani, Breno Beretta. E o goleiro Andrei ficou rezando porque já estava batido. A bola bateu na trave esquerda e a zaga do Guarani parou nesse lance. Por pouco Londrina não faz o segundo, 1-1 no placar. Placar de 1-1, o jogo está empatado. Alteração. A informação. Primeira alteração do jogo do Londrina. Saiu Vitinho, camisa número 7, para a entrada do Tauan, que é atacante também com a 21. Saiu Vitinho, entrou Tauan na equipe do técnico Roger Silva. Carlos Henrique, o bate pesado, o Guarani empata o jogo. Uma cabeçada extraordinária, fatal do Rafael Rodrigues em CH. Bola parada, né, Batista? Importante, bem cobrada pelo Torres. Cabeçada fatal do zagueirão do Guarani, o Rafael. O jogo é muito complicado, muito difícil, mas o Guarani parece que no posicionamento está um pouco mais à frente. É a única maneira de levar essa bola para o Diego Torres. Do restante é muita atenção. Repito, o jogo não está definido, um jogo muito equilibrado. O Londrina incomoda, pressiona e o Guarani também. E para você, Tigrão, empate do Guarani. Contra-ataque agora, Tigrão. Batista. Vem Diego Torres, domina, meteu o pé canhoto, levantou para Bruno Santos em cima da defesa. E aí o Diego Torres cometeu a falta. Pois não, Tigrão? Segundo tempo começou muito quente, o Londrina com o mesmo expediente, pressionando demais para tentar já na largada fazer o gol, fez a 3 minutos, o Guarani não se desorganizou e aí clarissimamente numa bola treinada, o Diego Torres bate do lado direito com o pé esquerdo, bola fechada, pau próximo ali do bico da pequena área, no primeiro pau. Clarissimamente uma bola treinada, jogada ensaiada. E aí, muito bem o Rafael Rodrigues, fez o movimento correto, virou o pescoço no ar, botou na rede. Começa quente o segundo tempo, o Londrina na saída da bola já meteu uma na trave. O jogo muito melhor, jogo de nível muito melhor tecnicamente e de emoções na segunda parte até agora. Pois não, a informação. Mexeu o Guarani, primeira mexida, e mudou o esquema o técnico Marcelo Fernandes. Saiu o zagueiro Alisson, camisa 4, para a entrada de um meia. O Cauã Jesus com a 22. Saiu o Alisson, entrou Cauã Jesus, que no último jogo o Tigrão elogiou bastante, com a 22, Batista. E é escanteio pro Guarani. Vai pra bola, Kelvin. Prepara-se, toma a posição para fazer o erguimento na área. 18 minutos do segundo tempo. Autorizado. Levantou na área. Vem de soco Luiz Daniel. Afasta, tira. Mas o lance já estava impugnado em BB. Eu não sei se ele marcou falta ou se ele marcou impedimento. Eu acho que foi falta que ele marcou no goleiro, né? Foi o toque do Diego Torres no goleiro do Londrina. 1-1, tá empatado o jogo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Placar de 1-1, o Guarani saiu perdendo e buscou o empate no segundo tempo. 1-1 é o placar do jogo no momento, lá em Londrina. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha.
Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conte com o Sicredi. Jogo parado, o jogador do Londrina está caído. Não saiu o cartão, o Alan Santos pegou, agarrou por trás, hein, bebê? É o Cariús que tá caído, Batista. Ele tá sentindo bastante, né? O árbitro tá pedindo, nesse momento, a presença do departamento médico no gramado do Londrina. Eu não sei o que ele tá sentindo ali, já eu confirmo. 32 torcedores do Guarani. Acabei de contar 32 torcedores do Guarani no VGD. Acompanhe as primeiras informações ou as principais informações de Guarani. Ponte no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Siga também o portal CB nas redes sociais. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Você vê que o cuidado todo que teve para escalar o time de começo, o Maurício Fernandes, Marcelo, perdão, treinador do Guarani, ele já caiu por terra, né? Ele abre mão dos 3 zagueiros. Esse Cauã Jesus é um meia canhoto, boa qualidade técnica, habilidoso, joga de cabeça erguida, visão panorâmica do gramado. O que fez o Marcelo Fernandes? Espera um pouquinho, tá 1-1 e eu tô equilibrando o jogo. Vou ficar aqui com 3 zagueiros enfiados atrás esperando o Londrina me pressionar? Não. Abriu mão de um dos zagueiros, acaba povoando mais o meio-campo, vai liberar definitivamente o Cauã Jesus para encostar um pouco mais à frente com o Bruno Santos. Chegando também o Diego Torres. O Guarani cheio de má intenção para cima do Londrina, querendo ganhar o jogo, já sentindo que o Tubarão é só um guaru. Domina o time do Guarani, Diego Torres abriu na lateral, recebe pela esquerda Emerson Barbosa, voltou no Diego Torres, toca por dentro para Cauã Jesus, volta no Kelvin. Ele sofreu o tranco por trás, mas se equilibrou. Bola recuada, vem Rafael Rodrigues de cabeça para Kelvin, volta no perigo para Rafael Rodrigues. Ele estoura, tira dali. E o último toque do jogador do Londrina, arremesso pro Guarani bater. Antes de ir até uma agência da Sanasa, confere se não dá para resolver pelo aplicativo, pelo site ou pelo WhatsApp. A Sanasa é digital. E nós temos do jogo Tauan, que é do Londrina, e Cauã, que é do Guarani. A diferença é uma letra. Domina Bruno Santos, carrega, vem pra ponta, tocou para Emerson Barbosa. Tá reclamando de falta, o árbitro não marca, hein, bebê? O árbitro é difícil de marcar falta e difícil de aplicar cartão também. O Londrina vai mexer em dose dupla, vai colocar o Canela e também o Gustavo França. Tá entrando o Canela no lugar do Cariús, Canela 22 no lugar do Cariús. E o Gustavo França tá entrando, já eu confirmo no lugar de quem, ó. É do 8, do camisa número 8, do Zé Breno. Zé Breno xará. Saiu, é meu xará. Aliás, nunca vi ninguém chamado Zé Breno, viu, Batista? Eu nem sei se existe no Brasil. Vamos lá, confirmando então, saiu o Zé Breno. Zé Breno e entrou Gustavo França com a 20. Domina, vem pra bola, Diego Torres, abriu lateralizando Emerson Barbosa, pé canhoto, cruzou. Luiz Daniel, subiu, pegou e não soltou o Breno Beretta. Ele já repôs essa bola rápido porque o Londrina tem pressa. 1-1, tá empatado o jogo. Oi, Tigrão. Entrou o Canela ou não? Entrou o Canela. Canela entrou no lugar do Cariús. Então, a bem daqueles que não gostam do futebol bem jogado, poderemos ter um gol de Canela. Ruim, hein? A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa.
Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Lançamento cumprido na entrada da área. Bruno Santos colocou na área. Vem o time do Guarani. Pediu pênalti. O árbitro não marcou. Diego Torres partiu para dar uma dura no árbitro. O árbitro mandou sair rapidamente a bola do Londrina em BB. E ficou reclamando bastante que foi tocado dentro da área. O Londrina tá no contra-ataque. Robson dominou na lateral, fez a ultrapassagem, cruza lá pela esquerda. Time do Guarani atento, bem na marcação. Kelvin chega lá atrás, afasta, tira, arruma no pé direito, tenta cruzar. A bola volta, bate no corpo do adversário. O Kelvin solta para Cauã Jesus. Domina para o time do Guarani, rola a bola, vem no corredor por dentro. Diego Torres abriu para Emerson Barbosa, arranca na perna canhota, tocando para Cauã Jesus. Tropeçou, escorregou, veio por trás da esquerda. Caio Melo corrigiu para Sarará, para Cauã Jesus. Abriu pela esquerda para Maurício, domina, mete o pé canhoto, recua pela intermediária. Caio Melo inverte da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra, pela direita para Cicinho, arrefeceu, recua para Rafael Rodrigues. Domina o time do Guarani, toca o jogo na lateral para Cicinho. Cicinho não cruza, prefere o toque pela meia. Cauã vem para Cauê, vem para a bola, tentando a passagem pela direita. Cauã Jesus e Caio Melo. A bola volta pela direita, Rafael Rodrigues soltando o jogo lá na ponta. Vem Cauã Jesus, adiantou, perdeu, tentou a recuperação com falta. Falta do Cauã Jesus, falta para o time do Londrina bater. O Batista, tem um detalhe, e um detalhe importante. O Gustavo França, que acabou entrando no time no lugar do Zé Breno, no Londrina, o Gustavo França, ele é meio armador, né? O Zé Breno era mais um segundo volante, atua como segundo volante. E o Canela, que entrou no lugar do Cariús, é um atacante rápido. Então ele muda a característica porque o Cariús, ele é um centroavante. Olha, o lance seguiu, mas quero ouvir os comentaristas, né? Aquele lance lá que o Diego Torres reclamou de um pênalti. Tinha um braço esquerdo chegando no costado do jogador do Guarani. Para você, CH, foi pênalti ou não? Batista, eu fiquei na dúvida, mas acho que não. Lance agora está reprisando, né? No momento não deu para ver direito, mas eu tenho a impressão que não. Lance normal. Houve o toque por trás, mas não o suficiente. O zagueirão já estava na carrinhada ali para evitar. Para mim, lance normal. E para você, Tigrão, houve pênalti pro Guarani? O Wallace pega na bola, o Wallace pega limpo na bola. O jogador que vem para tentar pressionar o Diego Torres, ele toca com o braço, só que o Diego Torres já está com os dois joelhos dobrados, não houve nada. Placar de 1-1, o time do Guarani saiu perdendo no primeiro tempo e no segundo tempo com o Rafael Rodrigues. De cabeça empatou o jogo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia, para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. 27 do segundo tempo, placar de 1-1, arremesso para o Tubarão. É pela esquerda, Maurício é quem vai cobrar. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, agilize o seu orçamento. Gustavo França, entrada na área, pé canhoto, bateu seco, Andrei. Bem atento, ligado, o chute saiu fraco também, hein, bebê? Ele praticamente recuou para o goleiro como se fosse um zagueiro, né? O chute do Gustavo França, que acabou de entrar. O jogo está empatado, Londrina e Guarani 1-1. E sabe quem é o preparador de goleiros do time do Londrina, Batista? Quem? É o Emerson, aquele mesmo ex-goleiro do Guarani. Ficou muito tempo no Guarani e jogou muito bem. Não sabia.
Ele é da comissão técnica do Roger. Exatamente. Aliás, ele jogou no Londrina. Se eu não me engano, eu acho que ele encerrou a carreira no Londrina como goleiro. E quem começou no Londrina, né? E era de Londrina o grande goleiro Neneca, campeão brasileiro em 1978. E o filho dele também jogou no Londrina, também chamado Neneca. E em 2012, naquele campeonato em que o Guarani foi vice-campeão, teve um derby na semifinal, tava 1-0 para a Ponte e o Roger, que é o treinador do Londrina, saiu cara a cara, 1-0 para a Ponte. Com quem? Com o Emerson, que jogava no gol do Guarani. Aí o Roger perdeu, gol feito. Se a Ponte tivesse feito 2-0, tava liquidada a fatura. Aí o Guarani virou 3-1 e foi para a final contra o Santos. Frente a frente, Roger, treinador do Londrina. Emerson, treinador de goleiros do Londrina. São as voltas que a bola dá. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Placar de 1-1, domina o time do Guarani. Kelvin faz o lançamento muito ruim. Diego Torres era o endereço direto e para fora. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque, Bruno Santos domina na entrada da área. Vira o jogo lá pela direita para Cicinho. Atrasou, perdeu tempo. Rafael Rodrigues vem de trás, soltando pela direita. Vem para Cauã Jesus. Domina, recolhe, toca. Empurra a bola para Caio Melo. Dali para Saraná. Vem pela meia esquerda, Matheus Saraná para Cauã Jesus por dentro. Para Emerson Barbosa. Para Caio Melo, pé direito. Bateu por cima. Bateu bem, mas enfiou o pé muito por embaixo da bola. Ela subiu, saiu, tiro de meta para o Londrina bater. E ele tinha espaço, né? Poderia ter conduzido um pouquinho mais essa bola. O Luiz Daniel apenas observou. Já cobrou o tiro de meta, 1-1 em Londrina. Eu sigo com o giro do placar. Depois desse ataque, Caio Melo. Domina, solta o jogo lá pela ponta esquerda para Emerson Barbosa. Escapa bem da marcação. Tocando pelo lado esquerdo, Cauã Jesus. Pé canhoto, bateu cruzado. Em cima do Tauã. Vai embora para fora. Cauã contra Tauã. Escanteio para o Guarani bater. É pelo lado esquerdo. Quem tá na bola é o Cauã Jesus. Tá deixando agora a bola pro Kelvin. De perna direita vai fazer a cobrança. 32, Kelvin. Vem pra bola, pra batida. Autorizado. Cobrança de escanteio. Partiu, meteu o pé direito. Suspendeu na área. Subiu lá atrás de cabeça. Bola viajando na área, chegou tirando de qualquer jeito o zagueiro, a bola volta, o time do Guarani vem com Alan Santos para Rafael Rodrigues, os dois zagueiros lá no ataque. Diego Torres meteu o pé canhoto, levantou na área, deu rebote, voltou Caio Melo de cabeça, aí em cima do Tauã, afasta lá atrás o camisa 21, levanta na frente, ô louco. Ele deu uma paulada no próprio companheiro, a bola bateu, levou um nocaute o jogador do Londrina. Vem Bruno Santos, domina soltando para Cauã Jesus, vai na linha de fundo, rasga. Detalhe. Tira de qualquer maneira lá atrás Cedric. A bola vai embora, escanteio não, é arremesso pela esquerda para o Guarani. Detalhe no ar. Londrina pregou, o Guarani prepara o segundo gol. Vem para a bola na cobrança de arremesso. Marcelo Fernandes cobra. É mais ofensividade do seu time. E vai sair cartão para o Iago Teles. Demorou, hein? Demorou, ele bateu uma barbaridade.
Agora no Cauã Jesus, a falta e o cartão pro 11 do Londrina, hein, bebê? E cartão merecido, né? Porque o Iago Teles levantou o Cauã Jesus, pegou nas duas pernas. Uma falta pelo lado esquerdo, uma falta muito perigosa. Vai pintar chuveirinho na área do Londrina. É isso aí, não trovejou nem relampeou, mas vai chover na boca do gol. Bola parada, e foi na bola parada que o Guarani empatou. A cobrança de escanteio perfeita de Diego Torres na cabeça do Rafael Rodrigues. 1-1. Time do Guarani vem para a bola com Diego Torres para fazer a cobrança, arma a perna canhota. Autorizado. Partiu o 10 do Guarani, cruzou na área, Sarará de cabeça. Pra fora e por cima, bebê. Muito ruim a cabeçada do Sarará. Ele cabeceou como se fosse um zagueiro pra trás. A bola subiu demais. Tiro de meta, 1-1 em Londrina. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Sicredi. Alteração. Vai! Mais uma do técnico Roger Silva no Londrina. Saiu Robson, 10 para a entrada do Olha, Caio. Londrina preparou a batida, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, Andrei. Chegou, deu um tapa nela, a bola veio rasteira, queimando a grama. Que perigo! Foi embora pra fora pela linha de fundo, Caio. O Rafael acabou de entrar e bateu firme, escanteio. Escanteio, foi o Iago Teles quem bateu essa bola, escanteio pro time do Londrina. É pelo lado esquerdo. Escanteio cobrado, a bola veio na área. Chega lá atrás para tirar, afasta a defesa do time do Guarani, bola reboteada. Continua com o time do Londrina. Vem Caio, Rafael toca na frente, vem pela esquerda no cruzamento, a bola saiu, arremesso, alteração. Saiu Robson, que é meia, para a entrada do Caio Rafael, que também é meia, camisa 23. Saiu Robson, entrou Caio Rafael, meia por meia. Levantamento na entrada da área, chega lá atrás, Bruno Santos ajudando a defesa, a bola espirrada, caiu lá pela esquerda no campo de ataque. Tá reclamando Londrina de uma falta, a torcida pressiona. E o árbitro não marcou nada, hein, bebê? Principalmente porque o zagueiro Rafael já tem cartão, né? Pra mim, pareceu que ele empurrou o jogador do Londrina. O Guarani tá preparando duas mexidas. Vão entrar o Isaac e também o Giovani. Eu já confirmo quem vai sair, Batista. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, quase 37 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro em Londrina, norte do Paraná. Londrina 1, Guarani também 1, Edu. Na Série B, nos acréscimos, mais o gol do Vila Nova lá em Araraquara. Júnior Todinho, ex-Guarani. Terminou assim, Ferroviária 1, Vila Nova 3. Alterações. Vai. Saíram Caio Melo com a 11 e o Diego Torres com a 10. Entraram Giovani, que também é meia, no lugar do... Que também é volante, melhor dizendo, no lugar do Caio Melo. Giovani 15 e o Isaac, que é meia, no lugar do Diego Torres. Isaac 20 no lugar do 10, Diego Torres. Microfone da Rádio Bandeirantes, sente o peso. FM 85,7. E no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos às alterações, a opinião começa com você, Tigrão. Duas alterações no Guarani, o que você achou? Mais físicas do que técnicas. Cansados, extenuados, Diego Torres e Caio Melo deixam o time. Isaac vem na meia, onde ele não rende muito. De repente entra bem, pode decidir o jogo. E o Giovani é um jogador de muita intensidade. Vem ali sem a bola para marcar muito e diminuir a água na fervura do Londrina. E com a bola, claro, vai tentar fazer a transição junto com o Isaac. Volto a dizer, alterações mais de reoxigenação
do que propriamente táticas ou técnicas. E para você, CH, as alterações no Bugre. Bom, a primeira que eu não tinha comentado, a entrada do Cauã foi muito boa. Tirada de um zagueiro, eu acho que o Guarani está melhor no jogo nesse momento. O jogo não está definido, o Londrina é um time perigoso, mas o Guarani, com a mexida do Cauã, já melhorou. E como o Tigrão disse, é verdade. As outras duas agora, Isaac e Giovani entrando, é mais para preservar a parte física do que qualquer estratégia que o Marcelo Fernandes tenha pretensão, Batista. Placar de 1-1, Guarani saiu no primeiro tempo, perdendo por 1-0 e buscou um empate no segundo tempo. Desktop, a internet premiada, ultra velocidade, 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99. Assine fácil pelo site desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102. O time do Guarani acelera pela direita, se manda no campo de ataque. Bruno Santos parte o pé direito, bateu dali mesmo. Ô louco, lá pela meia direita, meteu o pé e a bola foi pra fora em Breno Beretta, pra linha lateral, não acertou nem o gol. Ele estava praticamente sozinho, o Isaac estava um pouco próximo, mas na área não tinha ninguém. Um detalhe a respeito do gramado, Batista, até um torcedor do Londrina acabou falando nas redes sociais o seguinte: teve geada lá em Londrina no final do mês de junho. Pode ser uma das explicações desse gramado ruim. Realmente é uma região onde tem esse tipo de procedimento climático. Antigamente, os cafezais sofriam uma barbaridade. Eu tinha uma tia que morava em Londrina, tia Rosa, já falecida, e fui várias vezes passear na casa da tia Rosa. A água não saía da torneira, congelava. É uma região realmente muito fria. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série C em Londrina, norte do Paraná. Londrina 1, Guarani também 1, Edu. Olha, Guarani volta a jogar domingo que vem, dia 13 no Brinco, Guarani e Ituano, 16h30, hein? E a Ponte joga amanhã, Ponte Tombense, 9h30, quem narra é Leandro Bolis. Bandeirantes FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda um joinha. Muito obrigado para você e também está no chat fazendo comentários. Muito obrigado pela sua audiência. Time do Londrina vai para o campo de ataque, lançamento feito. Tentou o domínio, não conseguiu. Iago Teles, em cima dele a marcação. Guarani se fecha ali a partir da intermediária. E aí houve um toque de mão. Vai a loucura o Rafael, mas, olha lá, vai tomar o cartão amarelo o Tauan toma cartão amarelo por reclamação, hein, bebê? Exatamente, reclamou bastante, jogou a bola no chão, ficou reclamando e tomou amarelo. Amarelado o jogador da equipe do Londrina, falta já cobrada. Alta cobrada, o time do Guarani retoma. Cauã Jesus domina, puxa o contra-ataque, abriu na ponta canhota, passe errado, ruim, não entrou bem o Cauã Jesus. Mais uma alteração, a quinta será processada daqui a pouco. Time do Guarani marca como pode lá atrás. Chegou Alan Santos para tirar. Guarani vai ganhando um ponto em cima do Londrina, mas vai para cima, que era a vitória. O árbitro vai parar o jogo. Tem um jogador do Londrina, tá caído, reclama. Uma reclamação que vem do banco do Londrina. Roger Silva tá reclamando
pedindo inclusive cartão vermelho para o Alan Santos. É que teria sido sem bola, né? É isso que os jogadores do Londrina, a comissão técnica, estão reclamando. Daqui a pouquinho o Deni Júnior vai entrar no Guarani, Batista. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Igatacado, em Campinas. 2 lojas em Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Cartão. Vai. Pro Roger, treinador da equipe do Londrina, reclamou bastante, acabou amarelado. E vai pintar alteração no Guarani, né? O Deni Júnior vai entrar, eu já confirmo quem vai sair. Rádio Bandeirantes, diariamente necessária. FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Marcelo Fernandes está expulso. Não, foi o auxiliar. O auxiliar, né? O Copertino está expulso. Maurício Copertino está expulso. E o Roger também está expulso. O Roger também. Os dois estão expulsos. Um xingou o outro, acabaram expulsos. Muito palavrão, esse tipo de coisa, e os dois estão expulsos. Auxiliar do Guarani e o treinador do Londrina. Isso porque o Roger, na entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, diz que está vivendo uma fase de calmaria na sua vida, hein, bebê? Exatamente, mas durante o jogo fica o nervo à flor da pele, né, Batista? E deu pra ver que na jogada do Alan Santos, ele foi duro, mas foi na bola. Até a chuteira saiu na mão dele, mas ele foi na bola. O Deni Júnior já tá em campo, eu já confirmo quem saiu. Deni Júnior, camisa número 19. Bola pra fora, arremesso lateral, Cicinho vai cobrar. Domina o time do Guarani lá pela direita, placar de 1-1, Guarani atrás da vitória, mas tem que caprichar. Não pode cometer esses erros bobos de passe. Bruno Santos foi quem saiu para a entrada de Deni Júnior. Domina Cauã Jesus, tentou levar, perdeu a bola. Vem o time do Londrina, avança no campo de ataque, o time do Guarani se fecha. Vem na bola Gustavo França, tentou levar, foi levando, acabou o campo. É arremesso lateral para o time do Guarani. E agora Sarará tá no solo, tá reclamando que iria falta e o amarelo, e o árbitro deu falta para o Londrina, hein, bebê? Pra mim, o Sarará segurou na camisa do jogador do Iago Teles. Mais 6 minutos, Batista. Teremos 6 minutos de acréscimos. Vamos até os 51. E aí, CH, 6 minutos. O que é que vai acontecer? Vitória de um dos lados ou termina no empate em CH? Eu espero que o Guarani vença, mas tá com cara de empate, Batista. Falta para o time do Londrina bater no campo de ataque para você, Tigrão. Vence um dos lados ou teremos empate em Tigrão? Tá com textura de empate, mas tem que marcar essa falta aí. Perigosíssima. Essa é uma bola decisiva no jogo ofensivo a favor do Tubarão. Falta pro Tubarão, 2 do Guarani na barreira. Vem pra bola, vai tomando posição Gustavo França. Partiu o pé direito, jogada ensaiada, cabeçada, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, o zagueiro veio lá de trás pra cabecear. E a bola foi embora pra fora pela linha de fundo. Não deu pra observar ali, acho que foi o Caio. Né? Caio que cabeceou. É, o Caio que já marcou um gol no jogo, agora de cabeça ele foi mal, cabeceou pra cima, goleiro Andrei não tem pressa pra fazer a cobrança, 1-1 tá empatado o jogo. Já usou o novo site da Sanasa, tá tudo muito mais fácil e prático, anota aí, sanasa.com.br. Placar de 1-1, o jogo está empatado, o time do Guarani vai pra cima. Vai buscar a vitória neste jogo. Mas tem que tomar cuidado para não se abrir, porque o time do Londrina também quer a vitória. Guarani vencendo, entra no G4. Vem pra bola.
Lançamento por dentro, tá? Trabalha o time do Guarani, tem pressa, Denis Júnior. Vem pra bola, pé direito, bateu pro gol, chega pra pegar Luiz Daniel. Achei que ia espalmar, não pegou em definitivo o bebê Luiz Daniel. E ele poderia ter tocado, tinha jogador do Guarani na área, tinha o Isaac na área, ele não tocou, chutou, a bola saiu fraca pro goleiro do Londrina, 1-1, tá empatado o jogo. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Placar de 1-1, o jogo está empatado. O time do Guarani saiu perdendo, mas no segundo tempo buscou o empate no estádio VGD, Vitorino Gonçalves Dias, estádio do Londrina. Placar de 1-1, arremesso lateral, pertence à equipe do Londrina. Cobra tem pressa lá pelo lado esquerdo, Maurício. Toca a bola o time do Londrina. 49. Vamos até 51, portanto, 6 minutos no adicional time. Grande abraço para o Luiz Guilherme Fabrini. Alô, Fabrini. Bugrino da pele até o osso. Ele que comanda a equipe de comunicação da Sanasa. Fabrini, que é filho de um dos grandes narradores esportivos do rádio e também da televisão. E a torcida do Londrina vai incentivar. 50 minutos, falta para o Londrina bater o bebê. O Caio Rafael, de perna direita na meia esquerda, tá prontinho para fazer a cobrança. É o Gustavo França, Batista. Vai pra bola, Gustavo França. Se segura o time do Guarani. Empate não é ruim fora de casa. E em cima de um time que está no G4, aliás, no G8, que é o time do Londrina. Partiu Gustavo França, pé direito, cruzou na área, subiu o Denis Júnior, afasta, tira, olha, reboteada, sobra com o time do Londrina, tentando a passagem pela esquerda, Iago Teres, Cicinho, em cima dele, na marcação, despacha de qualquer jeito, não há tempo para mais nada, acabou! Tailan Azevedo Gomes termina o jogo em Londrina. Time do Guarani saiu perdendo no primeiro tempo e no segundo tempo buscou o empate. Cruzamento na cobrança e escanteio de Diego Torres. De canhota levantou na cabeça de Rafael Rodrigues. Cabeçada fatal, cabeçada letal e empata o jogo. Guarani, portanto, não ganha, mas também não perde, um ponto fora de casa. Importante, é uma confusão ali, hein, Breno? É, o goleiro Luiz Daniel discutindo com o Rafael, zagueiro do Guarani. A turma do Deixa Disso está por lá, inclusive o Emerson, né, preparador de goleiros da equipe do Londrina. Mas o jogo terminou empatado, 1-1 em Londrina, Batista. Final da jornada esportiva Bandeirantes. Na sequência vem aí o apito final com Edu Pinheiro, incomparável aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Oi, Breno. Londrina 1, Guarani também 1. Já Tigrão na fita. Depois o CH não foi divulgado o público. Não tem o público ainda, viu, Edu? Mas vou atrás pra você. Beleza. Olha, é o seguinte, gols no segundo tempo, o zagueiro Caio, 1-0 Londrina, 3 minutos, e a 13 empatou Rafael Rodrigues, o zagueirão do Guarani, empatando a 13 minutos. Batista gritava gol ainda do Guarani quando o Cairus cabeçou na trave, quase desempata aí o Londrina. Vocês comentaram a respeito do goleiro Neneca, filho do grande Neneca, 7-8, teve um jogo no Brinque em 2023. O Guarani venceu por 2-1 Londrina e o goleiro do Londrina era o Neneca. Esse menino, 21 anos, ele está no Santa Clara de Portugal. Breno, alguma baixa no jogo? Cartão, olha, de cartão. Só o Rafael Rodrigues sofreu, né, o amarelo e a expulsão aí do auxiliar do Marcelo Fernandes, né, Breno? Exatamente, do Copertino, Edu. Nenhum jogador tomou o terceiro cartão amarelo. Só o Rafael que tomou, mas ele não estava pendurado, Edu. Ou seja, o treinador, o Marcelo Fernandes, tem todo o elenco à disposição, ninguém saiu machucado também, para o jogo do próximo domingo às 4h30 da tarde contra o Ituano no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, até um detalhe, né, Edu? Guarani pegou um treinador de Campinas que tem raízes na Ponte Preta hoje, semana que vem vai pegar um treinador de Campinas e que tem raízes na Ponte Preta também, né? Que é Ponte Pretano, como é o Mazola, né, Edu? Mazolinha, teve uma rápida passagem como técnico, mas é isso aí. Tá bom, Breno, até daqui a pouquinho no craque, viu? Valeu, Edu! Olha, Guarani é 11º com 15 pontos e só o Maringá pode passar o Guarani, tá? O Maringá joga daqui a pouco no Sul contra o Ipiranga. E se vencer de 13 vai a 16, ultrapassaria. Então Guarani 11º, 13, não é dessa vez que entra no G8, mas o Guarani completa 6 jogos invictos. Ô Tigrão, olha, é o seguinte, no comecinho do jogo, Andrei fez 2 defesas, goleiro do Guarani, há 13 minutos, o Guarani não se encontrava, mas o Emerson Barbosa faz um cruzamento, o Cicinho livre, chutou por cima. E o Guarani só começou a dominar a 28 minutos, ficou mais com a bola e tal. Segundo tempo, a 3 minutos, gol do Londrina, zagueiro Caio, após cobrança de escanteio, bola trabalhada, sobra pro Caio, 1-0. E a 10 minutos depois, a 13, o Diego Torres cobrou escanteio e o Rafael Rodrigues de cabeça empata 1-1. E na sequência, Cairus de cabeça na trave. Teve sorte o André que estava batido. Oi, Londrina 1, Guarani também 1, Tigrão. Um abraço pra você, Edu, um abraço pros amigos da Bandeirantes. Placar pra mim correto, o Guarani demorou um pouquinho pra entrar no jogo. No primeiro tempo, até por volta de 20 minutos, tomou uma pressão muito grande. Poderia ter tomado pelo menos 2 gols, não tomou. O time bugrino entrou com uma formação bastante defensiva, fazendo uma linha de 5, depois uma linha de 4, e apenas o Bruno Santos à frente. O Guarani atacou pouco, foi muito pressionado. A estratégia do Londrina foi de começar em alta rotação a partida para tentar ganhar o jogo, para tentar sair à frente e tirar o Guarani de trás. Por pouco não conseguiu, e depois dos 20 minutos o Guarani subiu um pouco as linhas, inteligentemente passou a ficar um pouco mais com a bola, a valorizar a posse da bola, e aí botou um pouco de água na fervura do Londrina, quebrou o ritmo de velocidade do Londrina e terminou o primeiro tempo de forma bastante equilibrada dentro da partida. Veio o segundo tempo, mesma estratégia do Londrina, velocidade, pressão,
linhas altas, bolas alçadas o tempo todo, e num cruzamento a bola ficou pererecando e acabou sobrando para o Caio. Para mim, vi de novo agora, hein? Impedido. Ele dá uma virada, ajeita como um centroavante, de costas para o gol, amortece e vira, acerta um pelotaço. Bola na rede, 1-0 para a equipe do Londrina. Para mim, gol irregular. Gol irregular. Estava impedido o zagueiro número 3 da equipe do Norte do Paraná, o Caio. Saiu à frente o Londrina, 3 minutos. O Guarani tratou, obviamente, de meter um ritmo mais forte, de subir as linhas, de verticalizar um pouco mais o jogo. E aí, numa bola parada de escanteio pelo lado direito, bateu com o pé trocado, clarissimamente uma jogada trabalhada, uma bola ensaiada, primeiro pau perto do bico da pequena área, e aí subiu o Rafael Rodrigues, virou o pescoço no ar, fez um golaço, 13 do segundo tempo, 1-1. Guarani tomou o gol e 10 minutos depois empatou. Aí ficou trocação, o Guarani melhor do que o Londrina, o Marcelo Fernandes, que entrou para mim superestimando demais a equipe do Londrina, fez uma alteração, ele veio com 3 zagueiros, Rafael, Alan Santos e Alisson, tirou o Alisson e botou o Cauã Jesus, que é um meia canhoto, para dar um pouquinho mais de força no meio campo e do meio para frente para a equipe do Guarani. O Guarani passou a dominar o jogo e, apesar de não ter criado nenhuma grande, real, cristalina oportunidade para ganhar o jogo, mas esteve melhor do que o Londrina, sobretudo depois que empatou a 13 minutos. Sentiu o Guarani terminando o jogo fisicamente mais inteiro do que a equipe paranaense, mas o equilíbrio depois do empate, apesar de um domínio territorial do Guarani, mas o equilíbrio deu o tom ao jogo após a igualdade aos 13 minutos, quando o Guarani empatou em 1-1. Para mim, um bom resultado, um empate fora de casa contra um dos líderes do campeonato. O Londrina começou a rodada como terceiro colocado, e é lógico que é um empate bem-vindo, apesar de que ficou um gostinho de quero mais sim. Talvez com um pouquinho mais de ousadia e com um pouquinho menos de excessivo respeito no início da partida, o Guarani poderia ter alcançado algo melhor. Ainda assim, uma partida equilibrada, uma partida taticamente organizada e um resultado, para mim, positivo do Guarani, 1-1 contra o Londrina, lá no norte do Paraná. Edu Pinheiro. Sim, olha o seguinte, o Caxias comanda a Série C ontem, Maceió, CSA 2, Caxias 3. Caxias foi a 24, a Ponte segundo tem 20, joga amanhã Majestoso contra o Tombense, quem narra é Leandro Borges, começa às 19h30. Olha, 1-1, CH lá em Londrina, Guarani 11º com 15 pontos. Oi, CH, sim, queremos ouvi-lo. O empate fora de casa ficou de bom tamanho e eu vou rapidamente explicar por que eu acho que foi efetivamente um bom resultado. O Marcelo Fernandes, ele levou problemas para resolver no jogo, que ele treinou o time efetivamente. Ele perdeu o Natan e perdeu o Bilu. Então ele escolheu uma maneira, não é, diante da característica do Londrina, óbvio isso, né? O treinador tem que arrumar o seu time, escalar o seu time, realizar a parte tática, a estratégia de jogo, diante também das características do adversário. Não deu certo. Ele colocou o terceiro zagueiro, ele encheu o time de volantes e o Rafael lá na frente pouco trabalhou no primeiro tempo. A bola não chegou para ele, não é? E também dizendo sobre a pressão de 15 minutos que o Londrina impôs para cima do Guarani. Então, diante daquele momento, depois o Guarani equilibrou o jogo. Diante daquele momento e por ter escolhido de maneira equivocada, que é normal, a dificuldade também é normal, porque ele está encontrando ainda peças dentro do elenco para suprir, na minha opinião, duas ausências importantes, repito, Bilu e Natan. O jogo não foi bom, não é? Ele foi muito disputado,
né? O Guarani bem no segundo tempo, mais arrumado, né? Bem é um pouco exagero da minha parte. Mais arrumado, reposicionado, equilibrou. No segundo tempo, o Guarani equilibrou as ofensividades, a disputa, enfim, equilibrou o jogo. Então, principalmente pela tábua de classificação, se você perceber, o Náutico é o 5º colocado, tem 16. O Guarani está fora do G8, tem 15, está encostado aí, ele acabou de jogar uma partida fora de casa. O que resta ao Guarani no próximo jogo tentar a vitória contra o Ituano. E tem capacidade para isso. Agora, os problemas enfrentados dentro desta partida, principalmente da condição do gramado. Atrapalha os dois, mas o Londrina está mais habituado do que o Guarani. O Guarani não joga nesse tipo de gramado. E isso atrapalhou, principalmente no primeiro tempo. Depois o time se acertou, se acomodou, se acostumou com a condição ruim do gramado, que muda o jeito de você dominar, muda o jeito de você dar o tapa, dar o passe, muda tudo, porque a bola não para de pingar. Então você tem que se adaptar. E o Guarani demorou para se adaptar, mas depois dos 20 minutos conseguiu fazer isso. Eu entendo que pela dificuldade do jogo, pela condição do gramado, não é? Eu acho que o empate, pelas chances criadas também, o Guarani não criou tantas chances assim. Eu acho que foi letal na bola parada, jogada ensaiada, legal, tá tudo dentro do contexto. Ainda bem que o Guarani tem esta possibilidade de bola parada bem treinada e empatou o jogo. Eu acho que ficou de bom tamanho, Edu. Empate fora de casa pelo que aconteceu a partida e principalmente pela condição péssima do gramado. Eu repito, empate bom do Guarani fora de casa, Edu. Olha, é o seguinte, na sequência, a craque do jogo, né? Com a nossa equipe aí, depois o Londrina e o Guarani 1-1. O Rafael Rodrigues, vamos ouvir depois o gol, narração do Batista, empatando o jogo, zagueirão, escanteio cobrado, pimba de cabeça, 1-1. O Rafael Rodrigues Borges, ele nasceu em Água Boa, no Mato Grosso. E vocês vão votar no craque do jogo. E a pergunta é, quem nasce em Água Boa é o quê? Água Boa, no Mato Grosso. Água Boa. Ele fez o gol. Já vamos ouvir, hein? Vamos para o craque do jogo. O craque do jogo. Que nem no seu programa, Batistão, entendeu? Aquele na lata, que você pega aquela lata, retira o papel, né? Faz de conta que, né? Você tá lá apresentando e tal, mas só que é eu que tô fazendo a pergunta, o senhor tá na bancada. Sim. Eu tô no painel. Manda! Então é o seguinte, meu amigo. Como dizia o filósofo que você falou aí, o tal de Charles Darwin, o importante não é nem o mais forte, nem mais o inteligente. O importante é aquele que se adapta. Então, Charles Darwin falou pra você, quem nasce em Água Boa é o que, Batistão? E o craque? Sim, Edu, Água Boense. Gostou? Tá bom, sua internet, né? E o craque, vamos lá. Inteligência artificial, não tem como não saber. Se adaptou, Darwin, Charles Darwin. Edu, o jogo foi 1-1 e quem marcou o gol foi o Rafael Rodrigues. Para mim, o gol tem um peso muito significativo. Mas também ele não falhou lá atrás, né? Eu não vi, assim, nenhuma grande falha. Só teve o lance do gol, mas não achei que foi falha dele. Para mim, Rafael Rodrigues é o craque do jogo, Edu. Mas ele tem uma tirada também, tá aqui, 37 do primeiro tempo. Teve uma que ele tirou de cabeça. Bom corte, hein? Importante corte. Sim, você marca tudo aí nos papéis. O papel fica, falou pra você, não é fácil não, viu? Pra você, um grande abraço, Batistão, ótima semana. Valeu, Edu, prazer inenarrável estar com você nesta grande jornada esportiva. Ótima semana, valeu, Edu. Meu querido amigo, vá com Deus. Sempre, sempre, sempre. Olha, agora foco com quem? Com quem? O Breno, né? Você me ouve, Breno? Estou te ouvindo, Edu. Te vendo e te ouvindo. Gostei, então pensei que mandou no canal, né? Tá me vendo, muito obrigado, te vendo hein? também, Edu. Ô, craque, Breno! Olha, eu poderia até votar no Andrei, que hoje ele foi bem, né? Fazer uma menção honrosa pelas defesas que ele fez do primeiro tempo, mas
Eu vou com o Batista, o gol foi muito importante, ele foi bem atrás, foi bem fazendo esse gol. Se não fosse ele, o Guarani não teria empatado, então eu vou votar no Rafael também, viu, Edu? Beleza, vê se não esquece mais o celular, viu, ô Breno? Um abraço, Breno. Tá com a minha esposa o celular, viu, Edu? Um abraço pra você. Tem gente que é perigoso deixar o celular com a esposa, mas comigo tá tranquilo. Louco. Tá tudo certo, né? Muito bem, esse é o Breno Beretta. Até a próxima, bom descanso, Breno. Valeu, Edu, até amanhã, estaremos juntos no Jogo da Ponte, hein, Edu? É verdade, o Breno Beretta, gente, ele está aqui diariamente com o Batista, está na TV, na hora do almoço, ele está aqui no nossa área das 11h30 ao meio-dia, ele faz o programa com o Batista aqui também à tarde, no Esporte em Debate, das 17h às 19h30, ele faz a TV também, Donos da Bola, manda reportagem, participa, tal. O Breno Beretta começou com tudo, hein? Ô, Tigrão, se recuperou na semana, Tigrão? A voz tá excelente, o craque, Tigrão. Tá quase 0-0, graças a Deus. Muito obrigado àqueles que oraram pela gente aí para que ficasse tudo bem. Edu, como é que é o nome do filósofo aí? Eu marquei aqui, Charles Darwin. Charles Darwin, o inglês Charles Darwin. Filósofo? Ô, Edu, ele antes de ser filósofo, vi jogar, viu? Zagueiro, canhoto, marcava pelo lado esquerdo e ele se adaptava bem na cobertura. Era até bem aventura e cativeiro, e Charles Darwin sozinho na frente. Por isso que Batista diz que não é o mais forte nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adaptar. Darwin foi titular na segunda divisão do campeonato inglês, jogava pelo lado esquerdo, mas se adaptou muito bem àquele estilo de fazer a cobertura. Quando o lateral avançava, ele saía e cobria. Charles Darwin, quarto zagueiro, canhoto. Bom jogador, hein? Bom jogador. Parece que disputou lá a Copa de 1896. Bom, é o seguinte, não teve nenhum grande destaque, né? Individualmente falando, a não ser o Darwin. Então, para mim, pelo gol, Rafael Rodrigues. CH, o craque do jogo, e se for quem tô pensando, pode chamar o gol, CH. É o craque do jogo e foi uma batida perfeita de Diego Torres. Na cabeça do Rafael, fez um golaço, foi um chute de cabeça. E agora vamos rever com a voz, com a narração de Carlos Batista, o gol de empate do Guarani. Carlos Batista. Diego Torres subiu de cabeça, Rafael Rodrigues é gol! Gol! Do Bugre! Na marca de 13 minutos passados do segundo tempo, bola parada, cobrança de escanteio, Diego Torres meteu o pé canhoto, levantou quase na marca do pênalti. Rafael Rodrigues deu um passo pra frente na entrada da pequena área, subiu, meteu a cabeça na bola e mandou no fundo do gol do Londrina e empata o jogo. Rafael Rodrigues, cabeçada letal, cabeçada fatal para empatar o jogo. A bola bateu lá dentro e fechou. E empata o jogo o time do Guarani. Testada firme com raiva. Rafael Rodrigues, Rafael Rodrigues, Rafael Rodrigues, Rafael Rodrigues, Rafael Rodrigues, camisa 3. E é ele o autor do gol. Empata o jogo. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, Londrina também 1, e o detalhe do gol é seu Breno Beretta. Detalhe para a cobrança perfeita do Diego Torres, de perna esquerda, lado direito, ele colocou na cabeça
do zagueirão Rafael como se fosse com a mão. E o Rafael foi lá no terceiro andar. Quem estava marcando ele foi justamente o autor do gol do Londrina, o Caio. Mas ele subiu muito mais. Cabeceou essa bola no canto direito do goleiro. Olha, é o seguinte, eu tô vendo aqui nos meus apontamentos o último zagueiro que fez gol pelo Guarani, Matheus Salustiano. Foi no dia 14 de outubro do ano passado no Brinco, na vitória 2-1 sobre o CRB. Foi de falta. E essa foi o último gol. Você me perguntar qual foi o último gol de falta do Guarani? Matheus Salustiano, que não está mais no Guarani. Outubro do ano passado. Foi o último zagueiro que fez gol pelo Guarani. E agora, o Rafael Rodrigues fazendo, empatando e sendo o craque do jogo. Olha, na Série B, terminado Ferroviária 1, Vila Nova 3. O Júnior Todinho, ex-Guarani, marcou gol nos acréscimos. Botafogo do Horizontino ainda serviu primeiro tempo 0-0. E na Série C, encerrado aqui, além de Guarani 1-1, Guarani 1-1, o jogo, o Anápolis ganhou, tá? O Anápolis ganhou de quem? Anápolis 1, Itabaiana 0. Já, a ficha técnica em nome de Brasitone, 18h46. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169,00. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Olha, lá em Londrina, estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, que tem capacidade para 8.000 pessoas, recebeu um bom público, hein? Bom público. Olha, o Guarani começou com o Andrei, Cicinho, Rafael Rodrigues, Alisson e Emerson Barbosa. No meio, tudo isso, Alan Santos, Kelvin, Matheus Sarará, Caio Melo retornando e Diego Torres. E na frente, Bruno Santos. Equipe do técnico Marcelo Fernandes. As alterações, olha, a primeira 17, segundo tempo, sai Alisson. Zagueiro, entra o meia Cauã Jesus. Depois tivemos a 38, sai Caio Melo, entra Giovani. Também a 38 sai Diego Torres, entrou Isaac. E aos 45 sai Bruno Santos, entra Denis Júnior. E estiveram no banco, não entraram o goleiro Fred Conte, o zagueiro Diogo Silva, o zagueiro Lucas Rafael, o lateral esquerdo Vitinho, o meia Lucas Martins,
O 17, Mirandinha, atacante. O 21, Luiz Miguel. Contrato renovado, estendido. Atacante também. E só, né? Os demais entraram. Olha, vamos lá. O Londrina. Vamos lá, Londrina. Do Luiz Daniel no gol. Cedric, Caio, Wallace e Maurício. João Tavares, Zé Breno. Depois Gustavo França. Robson, depois Caio Rafael. Vitinho, depois Tauan. Cariús, depois Canela. E o Iago Teles. Técnico Roger Silva. O Roger, foi atacante, revelado pela Ponte, 5 passagens, jogou no Guarani em 2010. Apitou Tailisson Azevedo Gomes, do Amapá. Cartão amarelo para Rafael Rodrigues, do Guarani. E do Londrina, Iago Teles, o Tauan e o técnico Roger, tá? Aí na sequência, o Roger é expulso. Técnico Londrina expulso juntamente com o Maurício Copertino, auxiliar do Marcelo Fernandes, do Guarani. Tá? Então vermelho para eles a 45 do segundo tempo. Os gols foram no segundo tempo. A 3 minutos, o Caio, zagueiro, 1-0 Londrina. 13 minutos, empata o Guarani com o Rafael Rodrigues, zagueiro de cabeça, após escanteio cobrado pelo Diego Torres. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Público e renda não divulgados. Londrina 1, Guarani também 1. E um abraço para o Valmir, grande Valmir, bugreiro de 4 costados. Bom resultado, Edu! Sensacional. Depois, né, tem uma sequência boa o Guarani aí. É isso aí, ficha técnica em nome de Brasitone, Londrina 1, Guarani também 1. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos à defesa do jogo, tem pouco, hein? Olha, tudo começou no início, não tinha 1 minuto ainda, depois teve 3 minutos, as duas do Andrei. Eu falei, pô, que acho que vai ter mais, foi anotando, vamos anotar por anotar. Gente, muito pouco de defesa, não tinha 1 minuto e Andrei já começava a trabalhar, hein, Batistão? Já no fundo do campo vem o time do Londrina, batida, defendeu Andrei. Iago Teles, arrancada pela direita, batida, Andrei Ventura faz a primeira grande defesa do jogo. A chegada do time do Londrina, comecinho da partida, batida de canhota, Breno Beretta. Bom, depois tivemos a 3 minutos de jogo, hein? 3 de jogo, de novo Andrei, hein? Se não me engano foi o Cariús, que de cabeça, vamos lá. Oi, Batistão. Esquerda, Maurício no cruzamento, bola cruzada para trás, a batida, Andrei defendeu. Batida do Edson Cariús, entrada na área, o time do Londrina pressiona forte. Andrei faz mais uma grande defesa. E a bola subiu e depois ele pegou em definitivo o Breno Beretta. E mais uma vez a Bom, é o seguinte, gente, defesa só tenta as duas aí. E vou encaixar aqui, eu sempre encaixo aqui no quadro defesa do jogo, bola na trave. O Guarani tinha acabado de empatar, Rafael Rodrigues, mas há 13 minutos foi o gol do Guarani, 13h59, 13 minutos e 59 segundos. Olha o que aconteceu, Andrei tem que ter sorte também. Partiu pela direita, vem o Londrina, Vitinho dominou o pé direito, levantou para Cariús, subiu, meteu a testa na bola, na trave! Na trave, Edson Cariús, a bola beijou o poste por pouco, por muito pouco. O Londrina não faz o segundo com Edson Cariús. Cabeça daqui explodiu no poste do Guarani, Breno Beretta. Bom, é o seguinte, vamos então para... O Tigrão começa então. Oi, Tigrão. Qual defesa? Só tem as duas lá, Tigrão. Você fica com qual? Edu, 2 defesas importantes. Foi muito bem o goleirão Andrei. Para mim, a primeira, a defesa do jogo.
E para você, CH? Edu, eu vou acompanhar o relator. Entendi. Você escolheu a segunda, para não complicar, vai a primeira. Você deu 7,93. O Tigrão deu 7,77 dízimo e de 3,33. É a do segundo lance, mas o primeiro o Batista não chamou. Então a defesa do jogo é o primeiro aí, hein? Não tinha 1 minuto, o Andrei trabalhando. Já no fundo do campo vem o time do Londrina, batida, defendeu Andrei. Iago Teles, arrancada pela direita, batida Andrei Ventura. Faz a primeira grande defesa do jogo. A chegada do time do Londrina. Comecinho da partida, batida de canhota, Breno Beretta. Uma falha do Alan Santos, que deixou o atacante do Londrina livre, cara a cara com o goleiro Bugrino, que salvou a primeira. Poderia ter sido o primeiro do Londrina. 0-0 no jogo. Olha, é o seguinte, Guarani, 1-1 aqui na classificação. Guarani, eu falei que é 11º, né? 11º com 15 pontos. E o Maringá, daqui a pouco, jogando fora de casa, se vencer lá o Ipiranga, ultrapassa o Guarani. Caso contrário, termina em 11º. O Guarani tem no brinco Ituano, Náutico, Ipiranga e Confiança. Ituano, Náutico, Ipiranga e Confiança. Fora tem Anápolis, tem o Derby, vai ser no Majestoso, ABC e Tombense. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rodadas faltando para terminar. Os 8 primeiros se classificam à próxima fase. Na sequência, vem aí o gabarito, tintim por tintim do Guarani. CH e Tigrão opinando, 18h57. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom de contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Gabarito do jogo. Olha, Londrina 1, Guarani também 1. Oi, CH, qual é o conceito do jogo? E melhor do primeiro ou segundo tempo? Jogo regular, Edu. Eu gostei mais do segundo tempo, mais um jogo regular. Oi, Tigrão. Apenas regular, melhor o segundo tempo. O goleiro Andrei que fez 2 defesas no comecinho, teve sorte porque a bola bateu na trave, logo que o Guarani empatou. Essas e outras, Andrei CH. Fez defesas que ajudaram o Guarani, não teve nenhuma falha. Regular.
Cicinho, lateral direito, jogou o tempo todo, tem jogado o tempo todo. Tigrão, o Cicinho é o seguinte, ele perdeu um gol, né? 13 minutos de jogo, só dava Londrina. Primeiro escapado do Guarani, Emerson Barbosa cruza, Cicinho livre. Chutou por cima, mas como é que ele também foi defensivamente, Cicinho? Mais marcou do que apoiou, hoje menos ofensivo do que de costume, mas fechando bem a linha regular. Vamos para os zagueiros, vocês me corrijam, por favor. Rafael Rodrigues fez o gol, Alisson e o Alan Santos. Depois teve uma alteração a 17 segundo tempo, saiu o Alisson, entrou o Cauã Jesus, que é meia, né? Então agora ele deixou de ter 3 zagueiros, mas vamos lá. Esse trio aí, o ICH, Rafael Rodrigues, Alisson e Alan Santos. Bom, dos 3, o melhor o Rafael Santos, quase um conceito bom, regular mais. O Alan Santos, dos 3, foi o pior. Esse é um regular menos. Como o time tomou um gol só, então um regular, um pouco mais, um pouco menos, para cada um dos 3 zagueiros, Edu. Oi, Tigrão, como é que foi o trio? O Alan jogou entre o Rafael Rodrigues e o Alisson. Alisson mais do lado esquerdo, Rafael Rodrigues do lado direito, o Alan no meio deles. Achei muita coisa, daqui a pouco nós vamos falar da estratégia do Marcelo Fernandes, mas uma atuação na média com destaque, claro, para o Rafael Rodrigues, que fez um importantíssimo gol de empate, mas no conjunto aí do tripé de zagueiros, regular. Olha, lateral esquerdo, CH Emerson Barbosa, de contrato renovado, o Guarani estendeu aí até novembro de 2028, e aí se na próxima janela, que abre quinta-feira aí, se sair, o interessado vai ter que pagar aí uma multa rescisória, né? Ele cruzou para o Cicinho a 13 minutos. Deixa eu ver outro cruzamento aqui que eu anotei. Não, sem. Teve um lance que ele furou, foi dominar no segundo tempo, mas foi culpa do gramado. Emerson Barbosa, CH. Vou dar um regular, porque ele participou pouco. A principal característica dele é atacar. E hoje ele não conseguiu, o time não ajudou, né? Mas ele não comprometeu, não. Regular. Olha, eu vou colocar o Caio Melo como volante também, Tigrão. Vou falar a volantaiada, né? Kelvin, o Matheus Sarará jogaram o tempo todo e o Caio Melo saiu a 30, só no finalzinho, né? Praticamente o tempo todo aí. Kelvin, Matheus Sarará e o Caio Melo retornando, né? Porque o Guarani teve o menino Natan, que foi para o Remo. Então abriu uma vaga aí. Entrando o Caio Melo, retornando, e também o Kelvin, né? Vamos lá, Tigrão, esse trio de volantes. Volante sim, viu, Edu? Os 3 volantes. O Kelvin, o Sarará um pouquinho atrás, o Kelvin entre ele e o Caio Melo. Caio Melo tentando alguns toques mais longos, tentando municiar, mas foi volante. Sem a bola, voltava, fechava, congestionava a entrada da área junto com os outros 2 companheiros. Eu acho que tiveram uma atuação tática importante com uma observação. O Kelvin tem muita energia, tem muita mobilidade, muita pegada, né? É um cara de boa dinâmica, mas ele errou mais passes do que é o desejado para um meio-campista. Ainda assim, encurtaram, diminuíram, acabaram pressionando a bola, acabaram não deixando o Londrina trabalhar, isso depois dos 20 do primeiro tempo. Até ali estava meio que espaçado, mas depois dos 18, 20 do primeiro tempo, se posicionou melhor o tripé de volantes do Guarani, encurtou, diminuiu, acabou mobilizando ou imobilizando o meio-campo da equipe do Londrina, sobretudo o Robson, que é o 10 canhoto, que é o cara que tentava fazer todas as jogadas de articulação do meio para frente. Então também regular aí, nada de excepcional e sem comprometimento para os 3 volantes do Guarani. CH, o Kelvin, Matheus Sarará e o Caio Melo, né? Os volantes. Eu esqueci agora antes do Tigrão, no gol do Londrina, é cobrado escanteio, tem o primeiro domínio do zagueiro Wallace. E quem estava com ele era o Caio Melo. Mas ele faz a jogada e sobra pro Caio, o zagueiro, fazer o gol. Quem estava com o Caio era o Sarará. Se isso altera para você, no diz respeito aí a sua análise dos volantes, CH?
O Edu, o Caio Melo ele foi prejudicado no posicionamento que ele foi... a responsabilidade que lhe foi dada. Ele não joga desta maneira, ele joga um pouco mais solto e ele foi obrigado, apesar dos 3 zagueiros e também pela pressão do Londrina, a recuar muito, fugindo um pouco das características dele. Ele é volante, é verdade, mas ele chega um pouco mais à frente. Eu acho que nenhum dos 3 comprometeu, mas o esquema comprometeu o trabalho do meio-campo, principalmente no primeiro tempo. No segundo, ele tirou um zagueiro para colocar um meio atacante, mas ele deveria ter feito mais. Demorou para mexer, mas de qualquer maneira, pros 3, regular. Olha, o Diego Torres, o Tigrão vai falar, mas queria que depois você falasse também, CH. O Diego Torres, ele foi até 38 de segundo tempo, né? Saindo e até o Tigrão dizendo, não, foi mais uma alteração técnica do que tática, né? Porque tá muito cansado e tal. Foi ele, o argentino Diego Torres, que cobrou o escanteio. Mais física, né? Mais física, né, Tigrão? Mais física do que tática. Sim, mais física, seu Edu, do que tática. Foi ele que cobrou o escanteio para o gol do Rafael Rodrigues. Outro lance que me chamou a atenção do Diego Torres foi a 24 no segundo tempo, já estava 1-1, e ele faz um lançamento para o Bruno Santos. Nas costas, Bruno Santos domina, já recebe com a marcação, o cara já tinha ido, mas Bruno Santos domina, ele volta, sai do cara de vez e enfia no meio. Pra quem? Pra Cauã Jesus. Só que o Cauã fura e sobra pro Diego Torres, e começou lá atrás a jogada. E ele teria sido empurrado, até ficou aquela dúvida se foi pênalti ou não. Mas o lançamento que o Diego Torres deu para o Bruno Santos que me chamou a atenção. Oi, Tigrão, vamos lá, Diego Torres. Ele tem muita técnica, muita qualidade, muita visão de jogo, muita habilidade na perna esquerda e foi decisivo, né? Momento em que o Guarani tinha tomado o gol, se não empata logo, começa a dar desespero, começa a pintar a intranquilidade, a ansiedade para empatar, e ele pegou a bola, botou embaixo do braço e falou o seguinte, ô Rafael, vai lá, fica no bico da pequena área, no primeiro pau, que eu vou botar na tua cabeça. Aí você faz o seguinte, você sobe, vira o pescoço no ar e joga no contrapé do goleiro, tá combinado? O Rafael falou, tá bom, Rafael, tá bom. Beleza, concordo, vai lá. Então vai lá, Diego. Eu vou ficar onde você falou, hein? Pode ficar que ela vai chegar aí. Eu vi eles conversando. Fiz leitura labial. E foi lá a bola, gol do Guarani, empate importante em Londrina. Decisivo mais uma vez. O Diego Torres, para mim, conceito bom. 1-1, hein? Londrina e Guarani, 1-1. Agora, CH, a respeito do Diego Torres, por gentileza. Gostei, né? Você vê como é que é diferente você ter um jogador desse nível. Num jogo onde ele foi muito marcado, na bola parada ele ajudou a decidir o jogo. Conceito regular mais para ele, Edu. Olha, aí o Bruno Santos, o atacante, né? Que marcou 3 gols aqui, hoje não. Ele tentou fazer um de calcanhar, né, Tigrão? A 42 do primeiro tempo, teve um cruzamento do Emerson Barbosa. Ele tentou, né, dar uma casquinha, não pegou. E aquele lançamento que recebeu do Diego Torres a 24 do segundo tempo. Como é que foi o Bruno Santos? A bola chegou muito pouco nele, né? Ele foi sacrificado pelo 5-4-1. O 1 era ele. Lutou. A bola estava chegando tão pouco que ele saiu das suas características costumeiras e conhecidas e passou a tentar buscar a bola. Ele flutuava, vinha próximo da linha de meio campo, onde ele não tem, né, essa habilidade toda, essa qualidade toda. Ele é um jogador de conclusão, de última bola, para botar para dentro. Lutou, se esforçou, mas ele foi sacrificado pela plataforma tática de hoje, um conceito pela luta regular. CH, se quiser falar daqueles que entraram, apesar que as alterações foram no final, né? Tudo a 38, 45, só o Cauã Jesus que entrou a 17 segundo tempo, jogou mais. E a sua análise aí do Marcelo Fernandes, que daqui a pouquinho vai falar, hein, CH? Bom, eu não vou acrescentar nada. Aqueles que entraram para descansar, aqueles que saíram cansados. Não acrescentaram nada para o jogo, participaram, correram, mas
sem avaliação. O Marcelo Fernandes, ele está tentando encontrar um novo time do Guarani. Um novo meio-campo, a maneira de jogar, e para esse jogo ele levou um esquema que para mim não funcionou. Mas ele conseguiu enxergar e alterou o time no segundo tempo, no posicionamento e nas peças. Ele tentou. Eu estava olhando aqui no banco de reservas, talvez o Mirandinha, mas ele não tem muito o que fazer não é? Então esse time ainda precisa ser construído. E eu tenho certeza que vai elogiar o desempenho do time, vai elogiar a vontade do time, mas no fundo ele sabe que tem um trabalho árduo pela frente para principalmente descobrir um atacante com a qualidade do Bilu para alimentar o Brunão. Conceito dele, pelo resultado fora de casa, regular, Edu. Domingo que vem, no Brinco, Guarani e Ituano. Depois o Guarani joga em Anápolis, no dia 21 de julho, uma segunda-feira. Boa semana, CH! Para todos nós, até a próxima, se Deus quiser. Oi, Tigrão. Marcelo Fernandes, Guarani invicto a 6 jogos. Ele tem um aproveitamento de mais de 66%, né? Caiu um pouquinho, empatou, né? Mas é um bom aproveitamento. O Marcelo Fernandes, Tigrão. Eu acho que ele superestimou o Londrina, com um esquema bastante defensivo, com 3 zagueiros, 3 volantes, um meia e um atacante. Tomou uma pressãozinha ali no começo. Seu goleiro, Andrei, foi muito bem, senão o Guarani teria, num começo meio desconcentrado, teria tomado o gol. Depois ele arrumou, o Guarani equilibrou por volta de 20 do primeiro tempo. Acho que fez uma partida tática interessante, mas ficou assim. Inclusive para ele, eu tenho certeza, aquele gostinho de quero mais, de que se tivesse ousado um pouquinho, poderia ter vencido. Ele entrou tendo pela frente um tubarão, quase uma baleia, pela estratégia e pelo esquema armado por ele. Na verdade, era uma tilápia, quem sabe uma sardinha. Estou brincando aqui com os nossos amigos lá de Londrina, mas eu esperava mais do Londrina e provavelmente o treinador do Guarani também. Quando ele percebeu que o peixe não era tão feroz assim, aí ele até tirou um zagueiro e veio com o Cauã Jesus, mas aí não dava tempo mais para que o Guarani ganhasse o jogo. Mesmo assim, eu acho um grande resultado contra um dos líderes, né? O Londrina entrou em campo como o terceiro colocado. Eu acho que ficou de bom tamanho, um bom resultado, e o conceito dele e dos seus comandados na tarde de hoje no norte do Paraná é regular. Boa semana, Tigrão. Até a próxima. Até a próxima, Edu. Boa semana para você também, para os nossos ouvintes. E até a próxima. Amanhã, hein? Amanhã, se né? Se Deus quiser. Estamos fazendo a trinca no fim de semana. E no início da semana. Sábado, televisão. Ituano 2-0. Ganhou do Retrô. Ah, você fez? Hoje. Fiz, opa. Eu não sabia, rapaz. Inclusive, balançamos a audiência. Hoje. Não é que eu realmente estava com outras atribuições, não sabia, rapaz. Transmitiu, parabéns, Tigrão. Transmitiu mesmo, o Ituano com. Ituano e Retrô. 2-0 Ituano. Vou falar para você que equilibramos a audiência com Borussia Dortmund e Real Madrid. Pode anotar aí. Foi no pau da goiaba, empate técnico. Vai vendo. É nóis, pô. Pra nós aqui, a Copa do Mundo de Clubes é a C. É a C-Zona. C-Zona. Pra nós é aqui que a bola rola. Futebol raiz. É aqui que dá pra colocar o ovo frito na mesa. O nosso produto é a Série C e nós vamos valorizá-la até o fim. Então ontem, Ituano 2, Retrô 0, TV. Hoje 1-1, Londrina e Guarani aqui na rádio. E amanhã, se Deus quiser, a Macaquinha tentando quebrar essa escrita aí de não ganhar em casa a Ponte que enfrenta o Tombense no estádio Moisés Lucarelli. E se Deus quiser, estaremos nessa. Um abraço a todos e até lá.
Se Deus quiser, Eduzão. Até amanhã, se Deus quiser. Grande descanso pra você, viu, Tigrão? Esse é o Tigrão pela ponta esquerda. Já o Marcelo Fernandes, hein? Bola rola na Série C, tá 0x0 Brusque e Figueirense, tá 0x0 Ipiranga e Maringá. Anápolis 1, Itabaiana 0 aqui, Londrina 1, Guarani também 1. Os gols do segundo tempo, Caio, zagueiro a 3 minutos. Londrina 1x0 e Rafael Rodrigues também, zagueiro, empatando para o Guarani. E o Marcelo Fernandes, com aproveitamento de 62%, vai falar aqui na Bandeirante. Vamos lá. Vamos dar início à coletiva com o Marcelo Fernandes, nos ouvindo o técnico do Acesso. Boa noite, Marcelo Fernandes. Como você avalia esse empate fora de casa e a atuação do Guarani diante do Londrina? Primeiramente, boa noite a todos, né? Sabíamos que era um jogo muito difícil aqui, né? Seus domínios, ainda mais tiraram o jogo do Café, trouxeram para cá um campo mais reduzido, né? Torcida perto, sabíamos da força que o Londrina tem aqui dentro, né? E a equipe vem muito bem, né? Eu não gostei do começo do jogo, nossa equipe não entrou focada como tinha que entrar. Os 20 primeiros minutos foram muito difíceis, nosso goleiro salvou uma bola logo de cara. Seria um lance, com certeza poderia complicar para o resto do jogo. Mas depois acertamos, a equipe se postou bem, acertou a marcação, porque o meia dele estava jogando perto do centroavante e causou essa dúvida na gente no começo. A partir dos 20 minutos a equipe se portou melhor. E sabíamos que tínhamos que saber sofrer aqui e tentar conquistar uma vitória através de uma bola, principalmente pelo Emerson e o Cicinho, né, que são os nossos dois escapes, né, que são bem ofensivos. Mas o campo também não ajudou muito. O campo hoje, acho que o jogo, se fosse um campo melhor, o jogo seria mais técnico, entendeu? Foi um jogo mais aceso em virtude do campo, mas não tenho o que reclamar não. Ponto importante contra uma grande equipe aqui. A Série C é muito difícil. Saímos para jogar já o nosso terceiro jogo fora e de 9 pontos conseguimos 5. E continuamos a nossa batalha. Tem muita coisa ainda para a gente fazer e tem muito campeonato pela frente. Boa noite, Marcelo. Boa noite. E também que esse campeonato que você vê que após a chegada do Guarani, o Guarani mudou totalmente o que via no início da competição e hoje uma vitória que poderia colocar até entre o G8. Não aconteceu, mas o conformador dentro de casa tem sido o diferencial desse seu trabalho que o Guarani tem melhorado tanto na competição. Eu acho que, assim, com a nossa chegada, o grupo estava muito cabisbaixo, né? Por 3 derrotas no início da competição, nós chegamos aqui com 0 pontos, né? E a gente procurou colocar na cabeça que nosso time é muito bom time, sabe? Tem jogadores de valores, a direção, o Rômulo, o Farney e o Elano fizeram grandes contratações aí após o 5º jogo que a gente estava, a equipe ficou mais forte, mais robusta. O que a gente colocou principalmente na cabeça do jogador é eles entenderem a competição que a gente está disputando. Não adianta jogador jogou no Grêmio, jogou no São Paulo, jogou aqui, queira jogar a terceira divisão igual, não vai jogar. Terceira divisão é um campeonato diferente, é um campeonato de 20 clubes, é um turno só, então a gente tem que saber jogar. E acho que isso foi o ponto fundamental, né? Que os jogadores entenderam isso, e logicamente a gente fazendo o esquema tático em cima do adversário. Nossa equipe se porta muito bem com 3 zagueiros, mas não 3 zagueiros de origem, né? Hoje pela primeira vez eu coloquei o Alisson, né, do lado esquerdo. E depois com a entrada que ele colocou, o Roger colocou o ponta rápido aqui, eu já pus logo o Sarará ali, que o Sarará também faz muito bem esse terceiro zagueiro, tem uma saída boa de bola. E acho que é isso que valeu. Eu acho que os jogadores estão entendendo aquilo que a gente está jogando. Estamos numa sequência muito boa, né? E ia continuar isso, trabalhando, pezinho no chão. Guarani é grande, Guarani é forte, e agora o próximo jogo em casa, que a nossa torcida compareça, vai ser muito importante, ela está nos dando muita força para que a gente consiga os pontos necessários para a classificação. Marcelo, o Guarani chega ao 6º jogo sem perder, uma sequência diferente, e os jogadores falaram ao final da partida e também falaram antes do jogo da questão da força mental. A Série C é um campeonato diferente pelas questões que o senhor já falou, mas essa força mental, o Guarani chega agora à metade do campeonato se aproximando do G8. Então, esse ponto fora de casa contra o Londrina, qual que é o peso dele que ele tem para a sequência da competição? Porque vocês pegaram um time que hoje poderia até ter terminado a rodada da Copa líder, né, se não fosse a vitória do Caxias, e vocês jogaram bem, tiveram chances e até tiveram a oportunidade para ganhar. Então, essa força mental e essa questão tática que você coloca, qual que é o segredo, qual que é o diferencial que o Guarani está mostrando que se reinventou durante o campeonato e hoje fica numa condição de 6 jogos sem perder? O diferencial que eu falo mental é nós entendermos, como eu acabei de falar, em relação ao campeonato, como você acabou de falar. O campeonato difícil que é a Série C. E o lado mental também, a gente entender que a gente está num grande clube, um clube que é campeão brasileiro, um clube que tem a torcida,
maravilhosa, que tem um staff muito bom, sabe? A estrutura do Guarani não é para estar nessa divisão. Mas não adianta a gente achar isso e querer jogar o Guarani de 78. Não vai jogar. A gente tem que entender a competição. Então, acho que o mental dos jogadores, nesse sentido, é exatamente esse. Eles estão sendo humildes, estão sendo perseverantes naquilo que a gente pede, e eles sabem que para a gente chegar em algum lugar, eu falo isso todo dia, lá antes de jogo e depois, se a gente duelar junto com o adversário, em todas as jogadas, duelo aéreo, duelo por baixo, intensidade no jogo, vai ser difícil a gente perder qualquer jogo. Porque na hora que sobrar no nosso pé, nós temos qualidade técnica, aí sim, o jogador que jogou em outra divisão vai sobressair na reta final. Mas se não tiver essa intensidade que eles estão tendo, já desde o primeiro jogo, independente da derrota que a gente teve para o São Bernardo nós perdemos o jogo em casa, com um jogador a menos, e o São Bernardo colocou linha de 5 no final do jogo para não tomar um gol de empate, nós ainda colocamos uma bola na trave. Então é isso que eu peço a eles, só tenho a agradecer por esse grupo que está lá dentro, são um grupo de profissionais exemplares, que querem muito colocar o Guarani no seu devido lugar, mas todos também sabem que não é uma tarefa fácil, uma tarefa difícil. Faltam agora 8 jogos, entendeu? Dificílimos jogos que quem está para classificar está lutando, quem está lá embaixo também não quer ficar. Então é importante esse mental deles continuar forte para que a gente consiga o nosso objetivo. Boa noite, Marcelo. O Guarani agora sustenta um retrospecto de 4 jogos sem perder. O Londrina são apenas dados para o torcedor se agarra, mas até aproveitando essa questão da condição mental, porque a gente viu no final do jogo muita briga generalizada, tanto no técnico do Londrina, enfim, membros da comissão técnica, queria que você comentasse um pouquinho quanto a isso, e também sobre o pré-jogo, porque qual foi o papo dos bastidores de preparação para esse confronto contra a equipe do Londrina? O Guarani que vem em um retrospecto não tão positivo fora de casa, no quesito de vitórias, mas vem conquistando empates. Então, qual foi o papo pré-jogo e no pós-jogo? Deu resultado? Era isso que você esperava? Você sentiu o Guarani superior no final da partida? Não, eu posso garantir para você que a semana toda foi em cima do trabalho contra uma grande equipe, dificílima, treinada por um grande treinador que é o Roger, entendeu? Mas nós viemos aqui para ganhar o jogo, nós não viemos aqui para empatar. Logicamente a gente vai ter que saber sofrer, as coisas acontecem, estamos jogando por fora contra uma grande equipe. Acho que a equipe se portou bem. Os 20 primeiros minutos, vou falar para você que era para ter decidido o jogo contra nós. A equipe não entrou ligada como tinha que entrar. Isso tem que ser falado também, né? Mas a equipe se portou muito bem. No segundo tempo, com as trocas, a equipe evoluiu também, perdemos chance. Viemos aqui para ganhar o jogo. Isso foi o mental que nós colocamos nos bastidores a semana inteira e viemos aqui para conquistar a vitória. Não deu a vitória, levamos um ponto que com certeza é importante lá na frente. E quanto à briga ali é do jogo, não tem muita coisa, é todo mundo querendo ganhar jogo, acho que é importante que acabou o jogo todo mundo bem e vida que segue. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Queria te perguntar mais sobre o segundo tempo mesmo, né, que o jogo foi outro, né, o melhor do primeiro tempo. Você mudou alguma coisa, você falou alguma coisa no intervalo para a equipe, para aproveitar mais a jogada aérea, não botou você aí nesse sorteio. Qual que foi essa virada de chave aí, o Guarani dominar mais o segundo tempo? Não, e engraçado isso, é uma boa pergunta, porque o nosso primeiro tempo não foi aquilo que trabalhamos e que a equipe está acostumada a fazer. Eu volto a dizer, o meia do Londrina ia perto do centroavante ali do Cairus, né, e surgiu alguma dúvida. E foi nisso que a gente acertou nos 20 primeiros minutos, e no intervalo do jogo a gente procurou intensificar isso, tanto que a gente não mudou ninguém. Voltamos bem para o segundo tempo, mas uma coisa que eu falei para eles lá dentro, que eles também entendem e falaram que realmente é verdade, como começamos o segundo tempo bem, tomamos o gol, uma jogada que o Wallace fica com a bola no meio do pé, ninguém fica no... A gente sempre fala de alguém que está no pé, né? Ele consegue chutar a bola e ir para fora, mas o rapaz segurou, fez o giro bonito e fez o gol. Depois disso, a equipe aflorou, quis ir para cima, fez de tudo, perdeu chance numa bola parada, que também já vem atrás desse gol de bola parada já faz um tempo. Eu acho que está de parabéns o Rafael, não só ele, como todos os atletas. Jogo difícil, conseguimos um empate, mas o que mudou foi isso, é a atenção na marcação, pois a gente sabia que era jogo de detalhes. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Tem treinador que diz que não existe justiça no placar, né? Você acha que o placar foi justo? O André entrou ali dominando os primeiros minutos, você citou que o André salvou uma das bolas, 2 primeiras ali com 10 minutos de jogo. E depois o Guarani conseguiu controlar a parte do primeiro tempo e do segundo tempo também. Você achou o placar justo? Não, assim, eu tenho que falar a verdade do que aconteceu, né? No começo do jogo realmente não estávamos atentos, sofremos 2 lances perigosos, né?
E a equipe depois daí foi o que você falou, controlou o jogo, soube jogar. No segundo tempo a equipe voltou melhor, também teve algumas oportunidades, conseguiu o seu gol. Eu volto a dizer, eu vim aqui para ganhar um jogo. Posso deixar, a gente não treina nunca para empatar, mas devido às circunstâncias, ao campo, a tudo que o futebol técnico precisa, eu acho que por tudo que aconteceu, acho que o empate foi justo, porque a equipe do Guarani foi valente, a equipe do Guarani teve muito brilho, encarou um grande adversário e jogou de igual para igual. Acho que o placar foi justo, sim. Valeu? Ok, palavras do Marcelo Fernandes, técnico do Guarani. Já o Indica a bola, 19h25. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oi, começando com o brasileiro da Série C, tivemos 11ª rodada, né? Ontem, Ituano 2, Retrô 0, Ituano não vencia 6 jogos, Léo Passos marcando a 45 do primeiro tempo e Vinícius Popó aos 48 do segundo tempo. O Vinícius Popó fez muito sucesso aí no Capivariano, campeão da Série A2, em 20 jogos, marcou 10 gols. E retornando aí o Vinícius Popó. Lembrando que domingo que vem no Brinco estará o Ituano. Náutico 0, Floresta 0. Ontem também, ainda ontem, lá em Maceió, vitória do Caxias, hein? Caxias disparou na liderança. CSA 2, Caxias 3. Estava 2-0 Caxias. Iago e Eduardo Melo. Aí o Camacho, primeiro do CSA. O Pedro Cuiabá, terceiro do Caxias. E o Thiago Marques, segundo gol do CSA. Caxias tem 24 pontos, a Ponte tem 20. Se a Ponte venceu o Tombense, continua em segundo. Hoje, Londrina e Guarani 1-1 se acompanham por aqui. O gol do segundo tempo, o Caio para o Londrina, 3 minutos. E o Rafael Rodrigues empatando para o Guarani a 13. Em Anápolis, o Machado marcou Anápolis 1, Itabaiana 0. Jogos que estão aí no primeiro tempo em Erechim e em Brusque, tudo 0-0, Ipiranga e Maringá, Brusque e Figueirense. Amanhã,
Ponte e Tombense, 19h30, Majestoso. Quem narra é Leandro Borges. Também 19h30, em João Pessoa, na Paraíba, Botafogo e o São Bernardo. Gente, é o seguinte, 11ª rodada, né? Em primeiro, Caxias com 24, em segunda, Ponte com 20, em terceiro, Ipiranga, por enquanto vai empatando, tá com 20, em quarto, Londrina tem 20, em quinto, Náutico com 16, em sexto, CSA com 16, 17º, Ituano, 16, oitavo, Brusque com 16, em nono, Floresta, 16, 10º, São Bernardo, 15, 11º, Guarani, 15, em 12º, Maringá, por enquanto tem 14, vai empatando, em 13º, Figueirense, por enquanto empatando, tem 11, em quarto, Tombense, 11, em 15º, ABC com 11, em 16º, Itabaiana, 10, e a zona do rebaixamento, Anápolis, 10, Botafogo da Paraíba, 9, Confiança do Gilson Kleina, 9, e o Retrô, último com 8. Bom, Guarani é 11º, mais o Maringá tá 0-0. Se o Maringá fizer um gol lá contra o Ipiranga, se vencer, ultrapassa o Guarani. O Figueirense não consegue ultrapassar o Guarani. Então o Guarani pode perder uma posição, tá? São 8 que se classificam, depois teremos mais 8 rodadas. Nesse momento, é que tem jogos por realizar, Ponte, jogos por realizar. O Ipiranga tá jogando, né? 20 pontos, vai empatando. Se fizer um gol, ele vai a 22. Bom, assim, do jeitinho que tá, a segunda fase seria, num grupo, Caxias, Londrina, Náutico e Brusque. E no outro grupo nós teríamos Ponte, Ipiranga, CSA e o Ituano. Né? Aí é o seguinte, aí na segunda fase são 2 grupos, turno e retorno dentro do mesmo grupo, e 2 de cada sobem para a Série B. E somente o primeiro colocado é que vai para a final. Aí teremos 2 jogos e o jogo final é na casa de quem fez melhor campanha, somando todas as fases. Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série B. Olha, é o seguinte, na Série B nós tivemos... começou na quinta-feira a 15ª rodada. Lá em Goiânia, Atlético 2, CRB 1, foi de virada, Thiaguinho 1-0 CRB, Marcelinho empatou para o Atlético e William Maranhão, gol da vitória do Atlético. Na sexta-feira, o Curitiba comanda, né? Deixa eu ver se o senhor Marcelo Rini me responde aqui. Deixa eu ver, Curitiba é líder. Curitiba ganhou, Curitiba 2, Volta Redonda 0. Volta Redonda que foi o campeão da Série C do ano passado. Os 2 gols de La Torre. Tivemos ontem Remo 0, Cuiabá 0, Cuiabá do técnico Guto Ferreira. Na ressacada, Avaí 0, Paysandu 0. Tudo isso ontem. Lá em Manaus, no Carlos Amit, Amazonas 0, Atlético Paranaense 1. Gol do Allan Kardec. Hoje, em Araraquara, Ferroviária 1, Vila Nova 3. Tava 1-0 Vila Nova, gol do Everton. Aí o Carlão, que faz um sucesso danado em Araraquara, empatou o Carlão. Dodô de pênalti, 2-1 Vila Nova. E nos acréscimos, o Júnior Todinho, ex-Guarani, marcando o terceiro. Olha, Botafogo e Novo Horizontino, deixa eu ver como é que tá aqui. Estamos no intervalo, Ribeirão Preto 0-0. Novo Horizontino, grande campanha. Botafogo escapando do Z4. Novo Horizontino é terceiro colocado nesse momento. Amanhã tem Operário e Chapecoense, América Mineiro e Atlético de Minas Gerais. Na terça-feira tem Goiás e Criciúma. Deixa eu ver quem comanda a Série B. Curitiba líder 30, Goiás em segundo 29, mas pode retomar, joga na terça contra o Criciúma em casa, se ganhar volta à liderança. Terceiro, Novo Horizontino com 27, em quarto, Avaí com 24, em quinto, Remo 24, em sexto, Atlético Paranaense 23, em sétimo, Vila Nova 22, em oitavo, Cuiabá 22, em nono, CRB com 21, em décimo, Atlético Goianiense com 21, em 11º, América Mineiro com 20, em 12º, Chapecoense 19, em 13º, Ferroviária 18, em 14º, Operário de Ponta Grossa 17, por enquanto 15º, Botafogo vai empatando 0-0, tem 17, em 16º, Criciúma com 16,
E os 4 últimos, Paysandu 14, Volta Redonda 14, Amazonas 14 e Atlético 12. Olha, o Botafogo vai empatando, vai ficando em 15º, com 17. O Criciúma vai jogar na terça lá em Goiás, mas é em Goiás, né? E os demais já jogaram, Paysandu, Volta Redonda e Amazonas, os 3 com 14. Não pode ultrapassar o Botafogo, o Botafogo não será ultrapassado. Então, muito provavelmente o Botafogo vai terminar fora do Z4. Novo Horizontino, repito, terceiro colocado, grande campanha. Humberto Loser no comando. Hoje subiria o Novo Horizontino. A Ferroviária tá no meio da Murvuca, né? 13º com 18, depois da derrota de hoje. São Botafogo, Novo Horizontino e Ferroviária são os 3 paulistas na Série B. Hoje subiriam Curitiba, Goiás, Novo Horizontino e o Avaí. Avaí sobe e desce, hein? Curitiba sobe e desce. Goiás sobe e desce também, hein? E o Novo Horizontino, mas raspou no passado, hein? Raspou no passado. A última rodada, o Novo Horizontino perdeu um jogo e 1-0. E aí aqui, o Ceará empatou com o Guarani, aqui no Brinco, né? E o Ceará subiu, o Novo Horizontino ficou. Bom, então é isso aí. Quem sabe esse ano o Novo Horizontino volta. Campeonato Brasileiro da Série D de dado. São 8 grupos de 8 equipes cada. 64 clubes, é muita coisa, né? Vamos só aos paulistas, né? Temos Água Santa, a Portuguesa, Monte Azul e a Inter de Limeira. Bem a Portuguesa, bem a Inter. Estão no grupo 6 e 7. Deixa eu ver aqui. Grupo 6, ou da Portuguesa, hein? Foi assim, Água Santa 0, Porto Vitória do Espírito Santo 0 foi ontem. E ontem também Cariacica, Rio Branco do Espírito Santo 0, Portuguesa 0. Deixa eu ver o que mais aqui no grupo. Nova Iguaçu 2, Pouso Alegre 1, Maricá 1, Boa Vista 0. Olha, é o seguinte, nesse grupo aqui 6, a Portuguesa líder com 21, praticamente classificada, porque faltam, deixa eu ver aqui, é a 11ª rodada, é turno e retorno, são 14, faltam 3 rodadas, 4 se classificam. O grupo tem 8, 4 passa. Portuguesa tem 11, Rio Branco do Espírito Santo tem 17, em terceiro Maricá 16, em quarto Água Santa com 15. Em quinto, Pouso Alegre, 14. Em sexto, Nova Iguaçu, 14. Em sétimo, Porto Vitória, 13. Oitavo, Boa Vista do Rio, com 9. Então, hoje, Portuguesa, Rio Branco do Espírito Santo, Maricá do Rio e Água Santa se classificariam para a próxima etapa. Os 2 paulistas, Portuguesa e Água Santa, passariam. Vamos ao grupo 7, onde tem Inter de Limeira e tem também o Cianorte. Foi ontem. Monte Azul jogou lá no Paraná. Cianorte 2, Monte Azul 0. E a Inter de Limeira, grande campanha. Inter 1, Cascavel 0 e Limeira. Inter líder com 24. Em segundo, Cianorte 16. Em terceiro, Uberlândia com 15. Em quarto, Goiatuba 15. Em quinto, Cascavel 14. Em sexto, Monte Azul 11. Em sétimo, Operário do Mato Grosso do Sul 10. Em oitavo, Itaberito com 10. Nesse grupo tivemos ainda Goiatuba 1, Uberlândia também 1, e Itaberito 1, Operário também 1. Os 2 empataram, bom, mas ainda para a Inter de Limeira. É o seguinte, se terminasse hoje, Monte Azul estaria de fora, se classificariam Inter de Limeira, Cianorte do Paraná, Uberlândia de Minas Gerais e o Goiatuba de Goiás, tá? Esse é o brasileiro da Série D de dado, onde 4 também sobem da D para a C. Vamos à Copa Paulista. Guarani jogou ontem em Sorocaba contra o São Bento. É a 4ª rodada, tá? Copa Paulista. Tivemos, seguinte na rodada, hein? Taubaté 1, Santista também 1. 15 de Piracicaba 1, Primavera também 1. Isso foi sexta-feira. Ontem, Rio Branco 0, Paulista 0, Santo André 0, São Caetano 2. Repito, Santo André 0, São Caetano 2. Grêmio Prudente 2, Araçatuba 1. União São João 3, Francana 1. São Bento 0, Guarani 0. Noroeste 1, Linense 0. Tivemos hoje São José 2, Oeste 0. Teremos na terça, complemento a rodada,
Inter e Comercial em Limeira. E na quarta-feira, Botafogo e Itaperense em Ribeirão. Guarani volta a jogar na segunda-feira, dia 14, no Brinco Guarani Rio Branco. Custa R$10 o ingresso, apenas metade, R$5 para professores, aquele babado todo, né? Mas o Guarani tá no grupo 3. Repito, no grupo 3, 15-1, Primavera 1, Rio Branco 0, Paulista 0 e São Bento 0, Guarani 0. Mas Guarani não tá legal não, hein? Guarani ganhou do Paulista a primeira rodada 2-1, depois perdeu para o Primavera em Dayatuba 4-3, estava 4-0 pro Primavera. Perdeu pro 15 no Brinco 2-1 e ontem 0-0, lá em Sorocaba. Primeiro 15 com 8, em segundo Primavera 8, em terceiro São Bento 5, em quarto Paulista com 4, em quinto Guarani 4, em sexto Rio Branco com 2. Ó, é o seguinte, é que o turno e retorno, pô, de 6 clubes, 4 vão se classificar. Pô, é duro ficar de fora, hein? Olha, não vai pagar mico, hein, Guarani? São 4 que se classificam à próxima fase. A próxima fase, até o final, depois é tudo mata-mata. É rapidinho essa Copa Paulista, viu? Aí o campeão escolhe Copa do Brasil ou a Série D, de dado o caso do Guarani, em conquistando o título, Copa do Brasil. A não ser que, se por acaso chegar na final for vice, aí o campeão, se o Guarani for vice, aí o campeão escolhe a Série D de dado. Aí o Guarani fica com a Copa do Brasil, que é o seu grande objetivo. É outro jeitinho também que o Guarani tem de ir aí pra Copa do Brasil. Ah, e lembrando o que eu falei aqui, não falei? Mundial de Clubes? Esse torneiozinho aqui, eu não falei, ô Lucas? O que é isso? É terça, 16 horas, Fluminense e Chelsea. Então na terça-feira é o seguinte, gente, na terça, o Batista apresenta aqui o Esporte em Debate toda tarde das 17 e termina na noite 19h30. Então na terça, transmissão na rede, Fluminense e Chelsea. Se der empate, vai para prorrogação. E aí pênalti, se persistir. Mas quando terminar a partida Fluminense e Chelsea, aí o Batistão vem com o Esporte em Debate. E na quarta-feira, às 16 horas, PSG e Real Madrid. E seja o que Deus quiser. 19h42, aqui você ficou em dia com a bola. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Olha, o amigo Marcelo Rino informando que é gol do Figueirense na Série C. Felipe Augusto marca Brusque 0, Figueirense 1. Deixa eu ver, é lá em Brusque o jogo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É lá em Brusque. Brusque 0, Figueirense 1. Deixa eu ver aqui. Não muda nada. Figueirense com esse gol vai a 13ª com 13 pontos, né? Meus amigos, então hoje aqui vocês acompanharam 1 para o Londrina, 1 para o Guarani. O Batista narrou, o CH e Tigrão comentário com Breno Beretta nas reportagens, tá? A nossa equipe técnica hoje aqui na equipe técnica, muito obrigado ao Leandro Lopes, na mesa, valeu Leandrão, muito obrigado, hein? No YouTube, Lucas Pessoa e também comando do Gil Kleber, conosco também o Danilo Capucci na Central Técnica, valeu Danilão, muito obrigado, viu? Você no YouTube aí, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você também na faixa estendida 85,7. Nosso muito obrigado. Lembrando que amanhã aqui tem o Nossa Área das 11h30 ao meio-dia. Depois na TV Bandeirantes, da meio-dia 1, tem os Donos da Bola com o Batista e grande equipe. E depois às 17 horas aqui na Rádio Bandeirantes, o Esporte em Debate com o amigo Batista até às 19h. Depois às 19h, o Leandro Borges faz a abertura para 19h30 narrar Ponte e Tombense. A todos, um ótimo final de domingo. E amanhã eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com